As redes sociais não foram feitas para crianças e adolescentes. A gente fica tentando remendar ela e tentar deixar ela mais segura, mas a verdade é que ela não é segura para criança e adolescente. Então, a recomendação internacional de quem mais estuda isso é que você só tenha rede social depois dos 16. E quando você explica, eles entendem. Porque eu achava que se eu falasse com os adultos, eles iam explicar para as crianças, mas isso não é verdade. Não dá para você fazer educação digital sem educação sexual. Aqui está a questão principal da proteção das crianças na internet para mim. Quando um criminoso encontra você, ele vai tentar roubar você. Criança também. Só que ela não tem dinheiro, então ele vai precisar transformar ela em dinheiro. Para o criminoso, a criança é um produto. Como é que ele vai fazer isso? Atacando a dignidade sexual dela. Os pais não explicam os riscos porque eles vão ter que falar de sexualidade. E nós não tivemos educação sexual. E existe um tabu muito grande sobre a educação sexual. Muito boa tarde, meu nome é Tomás Magalhães, bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Agora eu vou voltar para português de Portugal. Isto foi só para não assustar logo os ouvintes da Sheili, que é a nossa convidada de hoje, a qual já vos vou apresentar. Antes disso, quero agradecer aos novos mecenas, Marco Silva, Tiago Mota, Mateus Araújo Pires, Daniela Fernandes, David Alves, Maria Ariosa, Carolina Martins e Joana Fernandes. Muito obrigado. Estas pessoas juntaram-se agora à comunidade, fazem parte de um grupo de WhatsApp, dos jantares, dos trilhos, de uma data de outras atividades que há à volta desta comunidade, que foi uma coisa incrível que aconteceu na minha vida e também na vida de algumas destas pessoas. Se quiserem, se forem interessados em fazer parte, há um link à minha volta e outro na descrição. Este episódio tem também o apoio da Highwell. A Highwell é uma plataforma de psicoterapia 100% online, onde todos os psicólogos estão inscritos na ordem dos psicólogos. Tem um processo de registro muito interessante. Vocês descarregam a aplicação e depois respondem a um questionário sobre vocês, quem vocês são, aquilo que vocês acreditam que precisam trabalhar em vocês mesmos e também aquilo que procuram num psicólogo. A partir desse momento podem experimentar 15 minutos grátis com a quantidade de psicólogos que quiserem até encontrar a pessoa certa e só a partir desse momento é que começam a terapia e realmente a pagar. Nesse momento podem usar o código 15Despolariza e o link está na descrição deste episódio e também na bio do Instagram. Finalmente, sem mais demora, apresento-vos a primeira convidada transatlântica, Sheili Khalefi, que é uma educadora para a erradicação da violência sexual e online. Muito bem-vinda, Sheili. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente consiga se comunicar muito bem entre português e português, né? Sim, olha, se eu disser alguma expressão de português de Portugal que tu não entendas, avisa-me, porque provavelmente os teus seguidores também não vão entender e vice-versa. Combinado? Nossa, combinado, combinadíssimo. Mas ónibus eu sei o que é, não preciso de tradução. Já estava para fazer um episódio, aliás, eu já pensei noutros tempos ir um mês para São Paulo e para outros sítios do Brasil, gravar assim uma temporada de Despolariza só com brasileiros, mas fui pai a primeira vez há 3 anos e pela segunda vez há um mês, então pensei, mais vale fazer com a tecnologia que agora temos. É um jeito de fazer, né? É o bom da internet. Eu geralmente falo muito dos problemas e dos riscos na internet, mas essa é a parte boa. Então vamos lá começar. O Despolariza começa sempre com uma pergunta que é: o que é que te saiu na lotaria genética e social? Isto porque ninguém escolhe os genes que lhe calhou, não é? Ser alto, ser baixo, ser bom a matemática, ser bom a desporto, por aí fora. E também ninguém escolheu a família onde nasceu, nem o país, nem se tinha, lá está, um pai violento sexualmente ou não. Podemos ter muita sorte ou muito azar logo à partida. O que é que te saiu a ti na lotaria genética e social e como é que achas que isso te moldou? Bom, nessa loteria, traduzindo, né, na loteria, como a gente fala aqui, essa loteria genética, eu saí descendente de poloneses com italianos, né? Os meus avós já nasceram no Brasil, mas moravam na roça, em um lugar muito pequeno, no Rio Grande do Sul, então no sul do país, onde essencialmente todo mundo vivia de agricultura familiar. E até hoje, a minha família, meus avós não estão mais vivos, mas ainda vivem disso. Eu nasci numa cidade pequena do sul chamada Pato Branco,
E todo mundo no Brasil conhece porque teve uma personagem num programa de TV que era nascida em Pato Branco. Então, até ela existir, ninguém sabia que cidade era. Hoje, todo mundo conhece. E é muito bom ter vindo de uma cidade pequena, porque hoje eu percebo que você ser pobre numa cidade pequena é muito diferente de você ser pobre em uma cidade grande como São Paulo, onde eu vivo hoje. É mais fácil, não é? É difícil você medir violências e dificuldades, mas eu acho mais fácil, porque inclusive pela educação, né? Você encontra eu sempre estudei em escola pública, mas o professor da minha escola, ele frequentava o mesmo lugar que eu no mercado. Meu pai dava oi para ele, perguntava se eu estava estudando direitinho, sabe? Você tem um senso de comunidade que é mais integrado quando você está num local pequeno. E eu acho que isso me formou muito. Ter vindo de uma família de agricultores e que sempre trabalham... Essa coisa da agricultura tem um negócio de você planta, aí chove e destrói tudo, aí vem uma geada, um frio que destrói de novo, aí você planta de novo. Então, eu tenho uma característica de ser muito trabalhadora. Sempre gostei muito de trabalhar. E ter um pai muito sonhador, que fez muita besteira na vida, muita bobagem, porque a gente inclusive mudou do sul para o extremo norte do país, para Roraima, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, quando eu era criança, porque ele ficava imaginando possibilidades, e aí errava muito. E só não erra quem não está fazendo nada. Então eu também erro bastante, porque eu estou sempre tentando uma coisa nova. Sim, isso é um grande exemplo. Eu também tive um pai assim aventureiro e empreendedor e acho que me moldou bastante. Eu também te ouvi a dizer num TED Talk que tiveste... Aliás, achei impressionante partilhares isso na tua TED Talk, que houve uma fase da tua adolescência em que tu pensavas que era normal as pessoas todas pensarem que se tudo correr mal eu mato-me. Não era? Era assim qualquer coisa. Sim, que se tudo der errado eu me mato. Eu pensava assim. Eu achava que todo mundo pensava... Eu pensava assim e eu achava que isso era um pensamento absolutamente comum. Que todo mundo falava assim, não, se as coisas derem errado eu tiro a minha vida. Como se a vida fosse algo de um valor muito pequeno, né? E eu percebi, até eu comento isso nesse TED Talk, que isso tem muito a ver com a violência sexual que eu sofri na infância. Porque aí eu tive quando você é tratado com muito desvalor, como se você não fosse nada, como se a sua opinião não importasse, seu corpo não importasse, como se a sua vida não tivesse valor, há uma probabilidade de você acreditar nisso, de você acreditar que você não tem valor. E isso acontece com muitas vítimas de violência sexual, sejam homens ou mulheres. E eu só fui entender isso depois, né? Será que isto é uma pergunta mais de psicologia, mas que me apareceu agora na cabeça. Será que as pessoas que sofrem desse tipo de violência ficam com esse tipo de tendências mais suicidas por causa da violência em si, ou porque normalmente à volta da violência está um tipo de parentalidade ou de adultos que também desvalorizam a criança? Estás a perceber a minha pergunta? Será que vem mesmo da violência? A violência, ela é o que desencadeia todo o resto. Eu acho que tudo pode ser, né? No caso, como eu trabalho com isso há muito tempo, como voluntária, eu tenho um grupo de apoio a vítimas, tem mais de 4.000 pessoas lá, e há muitos anos eu estudo isso. Você pode ter todas essas coisas que você falou. Então, pode ser a violência em si se repetindo na cabeça, que pode gerar uma tendência suicida nessa pessoa. Pode ser esse desvalor, né, que ela sentiu sobre ela mesma, que ela não tem valor e que ela não merece viver e que a vida não é valorosa, não é interessante. Pode ser porque é alguém da família que a tratou muito mal, porque há uma coisa que eu descobri, que é o seguinte: se uma vítima de violência ela é acolhida imediatamente, confiam nela, escutam, pode ser que ela não fique traumatizada. Não necessariamente a violência em si, claro que é um trauma, mas ela levar isso para a vida toda, sofrer consequências desse trauma, se ela for acolhida, se as pessoas acreditarem nela, endereçarem esse problema, ela provavelmente não vai sofrer tantas consequências psicológicas. Então, o acolhimento faz muita diferença. Ela ter a possibilidade de falar, ter confiança em alguém para contar que isso aconteceu, essa pessoa confiar, ir na delegacia, fazer o que tiver que fazer, sabe, para protegê-la, pode mudar o rumo dessa vida.
E como tu falaste disso na TED Talk, eu estou a falar disso, mas se não quiseres explorar, não precisamos de explorar. Mas tu guardaste, era um segredo teu que tinhas sofrido violência sexual e só disseste em adulta? Eu não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém. Eu tinha 5 para 6 anos e eu não contei pra ninguém. Eu só fui... Mas eu tinha uma sensação que alguma coisa tinha acontecido comigo. Quando começou a minha vida sexual, né, a possibilidade de beijar, de transar com um namorado, né, de fazer sexo com alguém, eu sempre tinha um medo, um desinteresse, eu dizia que eu não gostava, as minhas amigas todas gostavam de sexo e eu falava, não sei, eu tinha toda uma sensação, eu tinha uma impressão que algo tinha acontecido comigo, mas eu não conseguia entender o que era. E aí eu tive a oportunidade de fazer terapia, até achei muito legal o que você comentou no começo, que você tem essa parceria, né, com uma rede de psicólogos credenciados, gente, não vão para as pseudociências aí, porque elas geralmente fazem a pessoa sofrer mais ainda, né? Então busque pessoas que estudaram para isso. E foi muito bom, porque aí eu consegui ter a memória, porque o que aconteceu comigo é muito comum, que é você bloquear a memória. Então você sofre as consequências físicas, emocionais, psicológicas, mas você não sabe o que aconteceu exatamente. Então é como se a qualquer momento, como se tivesse uma assombração. Vocês usam a palavra? Sim. É um fantasma que fica te assombrando. De repente você tá com medo e não sabe do quê. Eu tinha às vezes um medo do escuro, um medo irracional para uma mulher de 25 anos, que é a idade que eu tinha na época, onde eu consegui pagar uma terapia. Porque também não é uma coisa... Hoje é um pouco mais acessível, tem projetos, mas eu não tinha dinheiro para pagar. E aí foi quando eu consegui ter a memória, e aí eu falei, é isso então. Agora eu entendi. Porque tinha várias coisas que aconteciam comigo na minha vida adulta, que eram uma reação a esse fato, a essa violência, mas que eu não tinha consciência. Por exemplo, eu não gostava de comer sozinha. Ou eu tinha que estar com a televisão, ou eu tinha que estar com alguém. O ato de eu ficar sozinha mastigando era uma coisa muito desconfortável. Porque foi um abuso oral. Então, eu não me achar bonita é uma coisa muito comum. Eu não tenho fotos sorrindo na minha infância. Eu não me acho bonita. Eu não lembro muito da minha infância. Eu sempre tive medo, por exemplo, de andar no banco de trás de um carro. Porque a pessoa que me levou num banco de trás. Então, eu tinha essa... Era uma memória que eu não sabia, mas eu tinha um pavor. Para uma pessoa adulta é meio ridículo, né? Tinha coisas assim, sabe, não fazem sentido? E é muito comum vítimas terem problemas com alimentação, medos irracionais. E aí quando eu consegui ter a memória, foi ótimo, porque foi desesperador por um lado, porque dá uma raiva muito grande, mas foi muito bom que você fala, entendi. Aí é que tá o problema. Depois disso que eu consegui abrir minha empresa, começar a florescer de várias formas, inclusive profissionais, porque eu não tinha um fantasma me assombrando com coisas que eu não sabia o que era, sabe? Agora eu já sabia, o problema é esse aqui, eu posso lidar com ele. Obrigado por partilhares. E essa empresa que tu abriste tinha alguma coisa a ver com este, não é ativismo, com esta educação que tu fazes online para erradicar a violência sexual? Não, mas tudo bem chamar de ativismo também, né? Eu geralmente não uso essa palavra porque ela tá cheia de más interpretações em alguns lugares, né? Hoje a gente está muito polarizado, tanto que você tem o seu podcast. Não, a minha empresa de comunicação e oratória, né? Eu dou aula de comunicação e oratória, eu sou formada em direção de teatro, então a primeira coisa que eu fiz na minha empresa eram eventos corporativos, eu fazia roteiro, direção de eventos, mas foi essa coragem de abrir um CNPJ, né? Abrir oficialmente uma empresa, tudo isso veio depois de eu fazer esse processo terapêutico, porque alguma parte minha estava presa lá, naquela infância. Muito bem. Olha, a primeira vez que tu me apareceste no meu telemóvel foi, e se calhar isto foi um vídeo que viralizou, mas foi um vídeo sobre os emojis que os pedófilos ou os abusadores online usam. Há muita gente que te viu pela primeira vez por esse vídeo, é comum? Não sei, acho que esse não é um dos vídeos mais conhecidos. Mas acho que sim. Acho que eu sei qual vídeo você está falando. Ele não é o foco, não é o foco no emoji, é onde eu mostro que com alguns cliques eu vou encontrando os predadores sexuais, né? Exato. É porque tem um que eu expliquei só os emojis. Eu digito menino, e aí a partir da hashtag menino eu já vejo um menino sem camisa que eu acho um pouco sensual demais para estar na rede.
clico e com 3 cliques eu já encontrei um monte de pedófilos, de criminosos sexuais. Eu não gosto de usar a palavra pedófilo, porque a maioria das pessoas que comete crime sexual contra criança e adolescente não é pedófilo. Se você quiser, a gente pode explicar isso para a audiência. Okay, mas, enfim, eles, explica. eu vou mostrando. Muita gente me conheceu por esse vídeo, sim. Qual é a diferença, então, entre um pedófilo e uma pessoa um violentador sexual? Que expressão é que usaste? Um criminoso sexual. Criminoso sexual? Podemos chamar de um criminoso sexual, de alguém que violenta as pessoas. Por quê? Existe a pedofilia como... Ela está classificada dentro da psicologia como uma parafilia, que seria... Não é exatamente uma doença, tá, pessoal? Mas digamos que é uma característica de uma pessoa que só teria interesse sexual por alguém antes da puberdade. Ok? Então, antes de virar mocinha, antes de se desenvolver. Então, essa pessoa teria uma atração sexual por crianças. Tem gente que questiona isso, mas legalmente a gente tem essa definição internacional. Essa pessoa é muito rara. É muito raro ter pedófilo. Não é uma coisa comum. Não é uma porcentagem grande da população. Eu não lembro agora o número exato, por isso que eu não vou falar. Mas é tipo, sei lá, 1%, um cada sei lá quanto. Não é comum uma pessoa ter esse interesse ou ser classificada como tendo esse interesse. Beleza? Porque tu disseste apenas antes da puberdade. Apenas antes da puberdade. Ok, então, sim, isso deve ser raro. Essa pessoa... ela só se interessaria por criança. E não necessariamente ela, entendendo que tem esse interesse, vai cometer um crime. Porque ela pode simplesmente ver, poxa, isso é errado, eu não vou fazer. E ponto. Ok? Então existe isso. Só que a gente tem aqui no Brasil um estupro a cada 6 minutos. Se eu não tenho tanto pedófilo, o que está acontecendo? São pessoas comuns, que geralmente se relacionam com adultos também. E violentam crianças. E isso, segundo a Gayle Dines, que é uma especialista em pornografia, né, na cultura da pornografia que está inserida na nossa sociedade, ela vai explicar que a pornografia está intimamente relacionada a isso. Ela entrevista, inclusive, vários homens presos por abusar de criança. Eles não se consideram pedófilos. Nenhuma análise de psicólogo considera eles pedófilos. E aí ela fala, tá, mas por que você violentou uma criança? Porque eu cansei da pornografia comum, porque a pornografia ela vai ficando pior, você se vicia, a pessoa vicia na pornografia, ela vai ficando cada vez mais pesada, vamos dizer assim, cada vez mais violenta. E é muito rápido para uma pessoa encontrar pornografia com crianças, que é um crime, né? Não pode existir, mas não é difícil de encontrar. E 6 ou 7 meses depois, todos eles já estavam violentando uma criança. Depois de consumir a pornografia com criança. Então nós temos não são pessoas que têm um problema, são homens comuns, que estavam se divertindo. Eles nem sequer têm um interesse específico em criança. Não que isso elimine, tá? Porque aí tem uma discussão no Brasil, mas ficar dizendo que pedófilo é doença e aí é pra amenizar. Não, é crime igual, é problema igual. Mas é só pra mostrar que é importante ter essa diferenciação, porque são homens comuns. E no caso do crime online, fica pior, porque muitos nem vão consumir esse conteúdo, eles só são intermediadores. Eles só entendem que produzir e vender conteúdo de exploração de crianças e adolescentes dá dinheiro. Então ele não tem interesse nenhum, nem por uma coisa nem por outra. Ele só sabe convencer uma criança e um adolescente a produzir imagens de si mesmo, a engajar em um crime que ele está cometendo contra a criança para vender isso depois. Okay. Por isso que aumenta tanto. Então há traficantes de... Lá está, é como se fosse um traficante de droga, não é? Há traficantes de pedofilia que não consomem. Claro, lógico. Eles só entendem que isso é uma possibilidade de ganho financeiro. A gente teve aqui no Brasil, infelizmente, um menino de 14 anos que fazia isso com crianças de 9 e 10. Porque como ele recém tinha saído da infância, ele conseguia entender onde essas crianças jogavam joguinhos, então para ele era fácil se aproximar e ele fazia as crianças produzirem vídeos, não porque ele queria consumir, para ele vender. Que idade é que ele tinha esse? 14. 14. Caramba. Claro, geralmente não são adolescentes que fazem isso, mas nós temos inclusive adolescentes vendo possibilidade de ganho financeiro, porque eles estão dentro da rede, onde se ganha dinheiro fácil dentro da internet, né? A internet conta para eles muito rápido, onde a internet, ela tem para mim a pior coisa das redes sociais, não é a internet em si, é que ela ensina todo mundo que o único objetivo que você tem que ter na vida é ganhar dinheiro.
Qualquer menino que entre nas redes sociais hoje vai receber o que a gente chama no Brasil de conteúdo de ostentação. Não sei se é a mesma palavra aí, que são carros de luxo e mulheres de biquíni. E é só isso que os adolescentes e crianças veem e desejam. Né? Antigamente eles queriam ter uma profissão, conhecer países. Mas eu estive com uma professora que ela pede redação sobre o futuro, né? Que os alunos escrevam sobre o futuro há 20 anos. E ela falou que de 8 anos para cá, 6 anos para cá, a única coisa que eles colocam na redação sobre o que eu quero ser no futuro é rico. Então, existem muitas formas criminosas de você ganhar dinheiro rápido. Porque ninguém vai ser rico. Na nossa estrutura é muito raro alguém ser rico. É quase impossível você ser rico. Né? No nosso sistema é igual jogador de futebol. Você vai ter em quantos milhões que realmente vão... Mas existe essa mentira da internet que todo mundo vai ganhar dinheiro, que todo mundo pode ser rico fazendo um podcast ou fazendo conteúdo na internet. Enfim, viajei um pouco, mas porque esse menino viu ali na possibilidade de comercializar imagens de crianças como uma possibilidade de ganhar dinheiro. O que foi muito poderoso nesse reel, o que é poderoso nesse reel, que vamos pôr na descrição do YouTube e das plataformas de podcast, é que é normal nós ouvirmos dizer há muitos predadores online, há muitos pedófilos online, há muita... Mas tu veres com os teus olhos, olha, escrevi menino, cliquei aqui, depois cliquei ali e depois encontrei este perfil. Tu mostras que está aqui, está na nossa mão, em 2 ou 3 cliques, chegar a esses perfis e é realmente assustador. E o que tu disseste sobre muitos deles serem apenas intermediários, meio que faz com que tenha mais sentido eles se identificarem com os emojis, porque não têm, lá está, devem ser perfis anónimos que têm menos a perder se forem encontrados, não sei, acho que seria mais difícil alguém que realmente é pedófilo, eu estou a assumir aqui várias coisas, mas eu estou a assumir que se eu fosse pedófilo, que não ia pôr um emoji de pedófilo no meu perfil, não é? Nem que fosse, mesmo que fosse anónimo, porque não ia querer atrair a atenção da polícia. Agora, se eu for um vendedor, você quer que eles se encontrem. Exatamente. Não, e o Instagram sabe disso, as redes sabem disso. Inclusive hoje, se você buscar... Eu não quero que vocês façam isso, que estão nos escutando. Já estou contando, não precisa ir lá fazer isso. Mas se você buscar no Instagram o emoji que é uma espiral azul, que é o mais comum, ele não te dá a resposta. Ele fala, não vou te dar o resultado porque você pode estar buscando um conteúdo criminoso. Se você buscar o emoji de pirulito, que é um emoji que não era usado na época que eu fiz esse vídeo... Chupa-chupa em Portugal. O chupa-chupa. Se você colocar esse emoji na busca do Instagram e pedir para pesquisar, ele não vai te responder. Ele vai dizer, esse conteúdo... Provavelmente você está buscando um conteúdo de violência, e aí ele não mostra para você o resultado. E quais são os outros emojis, então? Os mais comuns. Eu não acho que vocês precisem se preocupar com emojis. Eu só usei ali para mostrar como tá na nossa cara. Porque o que pode acontecer é que aí a sua avó, que fez um prato, um almoço, né? Um pequeno almoço, não. Almoço pra gente é o almoço, vocês é outro nome, né? Porque almoço pra vocês é o café da manhã. Não, esse é pequeno almoço. Mas enfim, ela fez um prato com berinjela. E aí ela usou a berinjela, não quer dizer que é pênis, mas a berinjela muitas vezes significa pênis, dependendo da conversa, né? O pepino é pênis, aquelas gotinhas de água significam ejaculação. Mas você às vezes gosta de natação e usa essa espiral azul, por exemplo, que é o símbolo mais usado por eles. Tem um monte de gente que é da natação, dos esportes, ou que é meio místico, zen, e gosta de usar esse símbolo. Aí as pessoas começam a ficar neuróticas. Mas então, gente, relaxem, porque não é assim também. Tipo, existe um contexto, não é só o emoji, existe um contexto. Então, no vídeo vocês vão ver ali. Os mais comuns são essa espiral, porque até existe um relatório do FBI bem antigo, onde eles usavam, os pedófilos, um símbolo que era uma espécie de triângulo com uma espiral. Como não existe esse triângulo como emoji, o mais próximo é essa espiral. Então é um símbolo muito antigo que eles usam para se definir, que dentro do emoji virou essa espiral. É muito comum a fatia de pizza. Imagina, um monte de gente usa a fatia de pizza, mas a fatia de pizza porque ela tem iniciais em inglês, porque a gente fala conteúdo pornográfico CP, pizza de queijo, né? X pizza.
Enfim, em inglês, a pizza de queijo tem as mesmas iniciais do que conteúdo pornográfico, então por isso se usa a pizza de queijo. Tem a bola de futebol americano, que muita gente usa porque gosta de futebol americano nos Estados Unidos, mas porque teve um jogador de futebol americano que violentava o irmão. E ele ficou famoso dentro desse âmbito, desse tipo de criminoso. Tanto que quando é aniversário dele, eles fazem festa para esse cara. Então, os principais são a espiral azul, a fatia de pizza e a bola de futebol americano. E hoje eles estão usando muito o chupa-chupa, né? O pirulito também. E isso vai mudando, né? O pirulito é uma coisa mais nova, parece que agora querem usar unicórnio também. Eu não vi ainda o unicórnio sendo muito usado, mas já me contaram. Então essas coisas elas vão mudando. Se você não for um policial ou um criminoso, eu espero que você nunca saiba nada sobre isso. Sim, o mais importante é as pessoas, mais interessante é pessoas perceberem que existem códigos secretos que provavelmente vão estar sempre a mudar para ser possível pesquisar no Instagram, não é? Eles vão sempre inventar um novo e espalhar dentro dessas comunidades. Hashtags, eles vão se reconhecer, né? Eles dão um jeito de se reconhecer. E se disfarçam de criança, gente. É muito comum você ter perfis que parecem perfis de criança, mas que na verdade são adultos, que roubaram essas fotos de uma família qualquer para se passar por uma criança. Tu aconselhas as pessoas a não colocar a cara dos filhos nas redes sociais, certo? Certo. Eu aconselho a não colocar. Por essa razão? Porque pode haver alguém a utilizar essas imagens para fins... Para qualquer outra coisa. E do momento que eu tive contato com familiares, né, que tiveram esse problema, eu fico me perguntando para que correr esse risco? Então eu vou dar um exemplo, inclusive eu nunca contei isso, vou contar, é exclusivo para você. Nesse TEDx que você assistiu, eu contava essa história, mas o TEDx, ele aprovou no roteiro e depois ele pediu para eu tirar. Eles pediram para eu comprovar a história, eu comprovei, mandei as matérias, mandei as questões e eles disseram que como era uma investigação em andamento, eu não deveria falar. Mas então foi cortado, meu TEDx ele está com uma parte cortada, mas eu já contei nas minhas redes. O que aconteceu? Existe uma cidade bem pequena no Brasil de 30 mil habitantes e um homem foi preso por estuprar crianças de 2 e 3 anos. Tinha vídeo dele fazendo isso. Um homem de 51 anos. Foi preso. Descobriram isso. A comunidade, na mesma noite que ele foi preso, né, estarrecida, porque conheciam o sujeito. Ninguém imaginava. Sabe aquela pessoa acima de qualquer suspeita? Era como sempre, né? O criminoso geralmente ele é muito querido na comunidade, até porque se alguém denunciar, ninguém vai acreditar e tal. E descobriram que ele tinha um perfil no Instagram onde ele botava fotos das crianças da comunidade. 90% das fotos são de uma menina de 4 anos na época. Todas as fotos que os pais colocaram nas suas redes de adulto, ele roubava e colocava num perfil como se ele fosse o pai da menina. E o perfil era o nome de uma menina. Então você via, e não eram fotos ousadas, de biquíni, só de fralda. Eram fotos do cotidiano. Tinha foto da mãe saindo da maternidade com a criança no colo. Ele seguia mais de 3 mil crianças e era seguido por mais de 2 mil. Eu fiz uma live com essa mãe quando ela descobriu isso, né, para tentar ajudar, junto com a advogada dela, e não conseguiram tirar do ar esse perfil. Esse perfil só saiu do ar 1 ano e 3 meses depois da gente fazendo campanha e denunciando. Imagina você descobrir hoje que a sua filha de 3 anos, né, que um homem é preso e que ele criou um perfil da sua filha de 3 anos com todas as fotos que você mesmo já publicou. E ele usava esse perfil para se aproximar de outras crianças, para violentar elas. Você não ia ter um ataque do coração? Ficar sem dormir, passar mal, querer matar ele com a sua mão? Daí ir lá dentro da delegacia matar o cara? Então é algo que ninguém precisa passar. E não é incomum. Quando a gente viu que o Instagram não ia fazer nada... Exato. Como é que o Instagram se justificou de ter demorado tanto tempo? Primeiro, você não consegue falar com o Instagram, né? Só judicialmente. Eles não têm ouvidoria, eles não têm atendimento ao consumidor porque eles não são regulados. Esse é o grande problema hoje, né? Porque no Brasil existe uma discussão de que regular as redes seria cercear a liberdade de expressão das pessoas. Como se houvesse liberdade dentro de uma empresa privada. O Instagram é uma empresa. Então, primeiro, ele não te atende. Eu sei porque eu já tive minhas contas roubadas e fui
fazer protesto na frente do prédio do Instagram. Eles têm escritório no Brasil porque eles são obrigados por lei, mas eles não recebem as pessoas. Tinham várias pessoas lá com problemas super sérios e eles não atendem. Eles não têm nem obrigação de atender. Então, primeiro, a gente não tem uma legislação que obrigue ele a responder essa mãe. Veja só. E aí eles dizem que o problema é de quem postou. Tá, só que quem postou está preso na cadeia. Você entende? Ela não tem nenhuma relação com esse sujeito. Ela não tem... Eles diziam que eles não podiam fazer nada. E Ministério Público envolvido. Aí quando que a gente conseguiu derrubar? Chegou uma hora que isso começou a me irritar tanto, depois de quase um ano e meio, que eu fiz uma campanha com os meus seguidores. Eu pedi pra eles, sabe o que nós vamos fazer, já que não cai esse vídeo? Nós vamos entrar em contato com todas as famílias que ele segue, porque tem lá quem ele segue e quem é seguido por ele. Isso aparece, era um perfil público. E nós vamos avisar, o texto é esse. E aí eu pedi para os meus seguidores escolherem um nome, por exemplo, todas as pessoas com L, porque ele seguia 3 mil pessoas, e mandarem mensagem para cada família dizendo, olha... E geralmente era um perfil de criança, às vezes monitorado pelo pai, monitorado pela mãe, e muitas vezes perfis privados, que os pais aceitaram achando que era uma criança. Porque existe uma coisa de que as crianças vão ser famosas, vão ganhar dinheiro. Aqui tem muita gente que põe a criança na rede com o intuito de que ela, ou seja, modelo, apesar de não ser recomendado para menor de 13. E aí eles aceitam outras crianças, para ter um falso engajamento muitas vezes, né? E aí a gente foi avisando um por um. E a gente percebia muitas vezes que alguns perfis que a gente entrava para avisar, olha, você está sendo seguido por um criminoso condenado, o perfil é esse, dê uma olhada, verifique quem está seguindo seu filho. A gente mandou um padrão. A gente percebeu que muitos eram criminosos também. Você via pelo estilo do perfil. Dentre os 3 mil, devia ter pelo menos uns 50 ali que eram criminosos também, disfarçados de criança. Uau! E o Instagram não, sei lá, o Instagram não tem nenhuma página que nas suas guidelines sobre isso, sobre aquilo que estão a fazer para tentar combater isso? Eu fui num evento do Ministério da Justiça no Brasil, onde as redes estavam presentes. E chega a ser fofo e bonitinho o quanto eles falam que eles fazem. Mas, por exemplo, o Instagram não estava presente nesse dia, mas estava o TikTok, por exemplo. Aí o representante do TikTok foi lá e falou que eles têm políticas, que não sei o quê. Eu falei, tá, mas aí eu o questionei. Falei, enquanto você está falando, eu acessei aqui 10 perfis no TikTok de crianças menores de 13 anos. Porque a desculpa deles é que eles não sabem identificar a idade. Eu falei, mas não estou falando de crianças que podem ou não ter 13 anos. Estou falando de criança de 4, criança de 2. Tudo perfil com mais de 500 mil seguidores. Criança de 4 aninhos, que você vê. Só tem foto da criança e o nome do perfil é o nome da criança. Falei, por que eu estou vendo isso aqui? Quem está a gerir essa conta? Provavelmente são os pais, mas não diz ali nada. Nem diz assim, monitorado pela mãe. E mesmo que dissesse, gente, isso não faz diferença. Nem para o criminoso, nem para a criança. Aí eu falei para ele, e aí, vocês vão fazer o quê? Eu estou vendo aqui. Ele falou, não, se você denunciar, nós vamos derrubar. Falou isso na frente, dentro do Ministério da Justiça, na frente de 60 pessoas. Mandei todos os perfis pro celular dele, pessoal. Não derrubaram nenhum. E fizeste isso em frente a várias pessoas? Disseste, vou denunciar agora. Agora, se você denunciar, esses perfis vão cair, porque a gente não admite perfil de criança de 4 anos. E tá lá até hoje todos. Uau, então eles mentem porque eles não têm que cumprir nada. Porque não tem lei. Hoje as pessoas ainda acreditam numa certa autorregulação. De que se você disser para eles serem legais e terem cuidado, eles vão fazer isso. E aí eles dizem, nós estamos sendo legais e tendo cuidado. E as pessoas acreditam. Mas a gente que trabalha com isso cotidianamente, que atende as famílias desesperadas. Esse é um caso, são vários. Que atende as famílias que sabem que eles não vão responder. A gente fica assim, tentando explicar para a população a necessidade de ter leis sobre isso. Porque no Brasil, pelo menos eu não sei como é aí, mas a TV tem regulação, o rádio tem regulação, e hoje o TikTok, por exemplo, já vem no aplicativo da televisão, né? Ele funciona dentro da TV, você compra uma TV nova, já tem o aplicativo do TikTok. Então eles querem ser uma mídia, como uma TV, passar propaganda, mas eles não querem ter responsabilidade nenhuma, e isso é prejudicial para adultos, mas principalmente para crianças. Então vou fazer aqui advogado diabo. Vocês também falam advogado diabo? Sim, a gente fala, sim. Ok. Pronto, esses pedófilos, se não usarem as fotografias da nossa criança, vão usar as fotografias de outra criança. Por isso,
desde que a criança não saiba e não sofra, qual é o problema? Ou seja, não estaremos a ceder à maldade, ao deixarmos de partilhar essas fotografias, não estaremos nós a dizer os maus ganharam, os pedófilos ganharam, não podemos viver a vida como nós queremos viver? Eu já recebi essa pergunta exatamente como você está falando. Ah, Sheila, mas se alguém pegou a foto da minha filha ou do meu filho, uma foto dele caminhando, uma foto comum, e usou para outra coisa, o problema é de quem fez isso. É óbvio que eu não estou expondo a minha criança. Por que eu deveria me preocupar, né? A maldade está nos olhos de quem vê. Isso também é uma coisa que a gente fala muito no Brasil, não sei se vocês falam aí. A maldade está no olho de quem vê. Sim, mas só no Brasil são mais de 150 milhões de pessoas acessando a internet o tempo todo. Meu gatinho participando aqui. É bom para o engagement. Então, muita gente está vendo. E eu entendo que você possa pensar assim, mas se fosse a sua imagem, e se você descobrir, beleza, você não sabe e não descobriu, mas e se você descobrir? E se você vê a sua imagem, e aí eu vou dar outro exemplo. Os meus seguidores me mandaram um perfil que tinha uma foto de uma menina de uns 13 anos e tinha 3 fotos dela. Tinha 9 mil seguidores. O outro, não, 5 mil seguidores e o outro 900 seguidores. A gente descobriu 2 perfis que tinham fotos dessa menina. Uma menina, e eu até achei estranho no começo. Falei, nossa, mas por que estão me mandando esse perfil? Tinham 3 fotos de uma menina fazendo nada, uma menina comum, assim, fazendo uma pose, mas nada que uma menina não faça aqui no Brasil, nas suas fotos do Instagram. Quando você entrava no Stories, tinha várias imagens de diferentes meninas, todas roubadas também, e um link. Esse link ia para uma página que vendia conteúdo de exploração sexual de criança e estava explícito, menores de 18. Aí tem lá uma lista, os valores, ia para esse link. Nessa página de vendas tinha a foto da mesma menina. E aí eu publiquei isso, borrando o rosto, os meus seguidores acharam a menina real. Não era brasileira. Entrei em contato com a menina, com o perfil, ela não respondia. Entrei em contato com ela, com uma amiga dela. Ela fazia as coisas normais que uma adolescente faz no Instagram. Foto, um vídeo com uma amiga, às vezes uma dancinha. Ah, então desculpa, a verdadeira não tinha só 3 fotos, só essa falsa. A verdadeira não, a verdadeira tinha várias fotos. As 2 perfis que copiaram as imagens dela tinham 3 fotos. E a página de venda de pornografia infantil, é que a gente não usa mais essa expressão porque pornografia é legalizada, né? Mas pornografia infantil é sempre crime. Então a página de exploração de crianças e adolescentes tinha foto dela grandona, assim. Aí eu entrei em contato com ela, ela se apavorou. Ela respondeu: meu Deus, eu só tenho 13 anos. Foi a única coisa que ela conseguiu responder pra mim. Eu mandei 2 perfis, falei, olha, existem perfis se passando por você, esse aqui. Ela se apavorou. Aí eu falei com a mãe dela, para que elas pudessem entrar com um processo no país delas, né? E reclamar, inclusive com o Instagram, alguém está se passando por mim. Eles têm algumas ferramentas que não funcionam nunca quando você reclama, mas elas existem. E que elas pudessem entrar com uma ação, e elas conseguiram e tal. Mas você, tudo bem, a sua filha não sabe, mas você quer que o rosto dela seja a marca de propaganda de um site que vende exploração sexual de criança e adolescente? Tipo, por que você vai correr esse risco? Para mostrar sua vida na internet, para ganhar like? Todo mundo que decide não mostrar mais os filhos, percebe depois de 2, 3 semanas que não faz diferença nenhuma para sua própria vida mostrar os filhos ou não, né? Isso é só um hábito, um mau hábito que a gente adquiriu. Porque o Instagram, não sei se você lembra, quando nós que somos mais velhos um pouco, ele só podia foto uma época, você não podia escrever. Não sei se você lembra, ele era meio ideia de um álbum de foto virtual, você não podia colocar texto. Não, mas não tinha hashtags já? Se calhar eu acho que tinha só hashtag, não. Mas você não podia botar um texto, não era uma coisa de conteúdo, era um álbum de... A ideia na nossa mente mais velha é que aquilo é um álbum de foto, mas não é um local de comércio, a gente não entendeu essa mudança ainda. É você colocar a imagem do seu filho num shopping center, né? Que vende moto, bolo, pornografia, gente. Por que eu vou colocar ali? Então, eu entendo esse raciocínio e eu só falo, beleza, não sabe, mas é a hora que souber, né? A gente já tem crianças processando os pais porque cresceram e tiveram sua vida exposta. Mas imagina, aos 13 anos... é normal uma rapariga... não posso ser rapariga no Brasil. É normal uma menina ter redes sociais. A única maneira de evitar
que a cara de uma menina vai parar esses sites é nenhuma menina de 13 anos no mundo ter redes sociais. Ou ter uma conta privada, onde só vai ver o que ela posta quem ela realmente sabe quem é. Seus familiares ou seus amigos. Tem que haver uma camada de consciencialização então também das pessoas de só aceitar pessoas que realmente conhece, porque há perfis que parecem super interessantes que devem ser dessas pessoas. Exato, e hoje existem assim, os adolescentes aqui no Brasil, e eu imagino que aí também eles fazem a conta Dix, que é uma segunda conta, eles têm uma conta que os pais estão lá, e outra super secreta, onde eles só colocam os amigos deles, que os pais não estão, para eles poderem fofocar. Tem gente que acha um absurdo e eu acho comum, porque você não quer que algumas coisas seus pais saibam, mas essa é bem privada. Eles sabem fazer uma conta privada só com gente que eles conhecem. Eles sabem bem, né? Mas a questão toda é que as redes sociais não foram feitas para crianças e adolescentes. Elas não conseguem ser... A gente fica tentando remendar ela e tentar deixar ela mais segura, mas a verdade é que ela não é segura para criança e adolescente. Então, a recomendação internacional de quem mais estuda isso é que você só tenha rede social depois dos 16. Não é para ter criança e adolescente ter rede social. Mas não deve ser agradável ter 16 e ver também a tua cara a ser utilizada para coisas parecidas, não é? E quando você explica, eles entendem. Porque eu achava que se eu falasse com os adultos, eles iam explicar para as crianças, mas isso não é verdade. Porque... não dá para você fazer educação digital sem educação sexual. Aqui está a questão principal da proteção das crianças na internet, para mim. Como elas não têm dinheiro, eles vão tentar explorá-las na sexualidade. Quando um criminoso encontra você, ele vai tentar roubar você. Vai te passar algum tipo de golpe. Aqui no Brasil, toda vez que eu pergunto, a gente recebe em média 2 tentativas de golpe por dia. Se você considerar e-mail, WhatsApp, mensagem no telefone, no telemóvel comum. Príncipe da Nigéria. Tentativa de golpe nas redes sociais, de produtos. No mínimo 2 por dia, vai. Ou 2 por semana, se você acessar pouco. Criança também. Se você é encontrado 2 vezes por dia por um criminoso em ambientes digitais, a criança também é encontrada 2 vezes por dia. Só que ela não tem dinheiro, então ele vai precisar transformar ela em dinheiro. Para o criminoso, a criança é um produto. Como é que ele vai fazer isso? Atacando a dignidade sexual dela. Ele vai tentar conseguir imagem, conseguir vídeo, fazer ela engajar em alguma coisa e até sequestrar a criança em si. A gente tem casos famosos no Brasil de crianças que de manhã sumiram, né? Ou sumiram em algum momento. Você vai olhar, elas entraram num carro de aplicativo. Quem mandou, né? Vai ver as redes sociais, vai investigar. Foi um amigo, que não é um amigo verdadeiro, né? Que aliciou elas nas redes sociais. Teve um que ficou conversando com uma menina durante 2 anos. Ele conheceu ela no TikTok, com 10 anos de idade. Foi para o WhatsApp ou Telegram, não sei onde é que eles se comunicavam, acho que o WhatsApp. Falou com ela por 2 anos. Um dia ela não voltou para casa depois da escola. Ela entrou num carro, ele foi buscá-la. Claro que ele convenceu ela que ele é um amigo. Faz 2 anos que ele dá atenção para essa menina. E levou ela para outra cidade a 5.000 quilômetros de distância da cidade onde ela morava. Ela foi encontrada alguns dias depois porque ela conseguiu ligar para a irmã no momento que a pessoa que a raptou não estava vendo, e ela foi encontrada em cárcere privado nessa outra cidade. Uma operação policial para resgatá-la. Meu Deus. Os pais não explicam os riscos porque eles vão ter que falar de sexualidade. E nós não tivemos educação sexual. E existe um tabu muito grande sobre a educação sexual. Porque se a criança tem educação sexual, e se ela entende das partes íntimas, e quem pode tocar nela, em quem ela pode tocar, e quando um pouquinho mais velha entende o que é consentimento, ela vai sacar que alguém está tentando se aproximar dela. Alguém tem que dizer para ela que adultos se disfarçam de crianças. Quando eu explico para eles sabem. Quando eu falo com adolescentes, porque daí eu comecei a ser chamada para dar palestras para crianças, para adolescentes. O adolescente tem um vídeo que eu mostro pra eles, chama-se Namoro Online, que é a história de 2 adolescentes que começam a conversar nas redes sociais e combinam de se encontrar, e quando eles vão se encontrar, a menina tá olhando e na verdade é um homem adulto, e ele olha e também é um homem adulto. Na verdade são 2 homens adultos se disfarçando e os 2 se encontram. E porque são tantos que eles poderiam encontrar-se entre si. É uma campanha do México. Quando eu mostro pros adolescentes, eles falam: tá, mas então como que eu sei se a pessoa tem a minha idade ou não? Você não sabe. A verdade é essa. Ou você conhece a pessoa no mundo real, ou você não sabe. Não tem como saber, gente. Adultos caem em golpe do amor o tempo todo. Pode ser, você pode tentar uma videochamada.
Em último caso, videochamada antes de encontro físico, porque com fotografias a família, ele pode arranjar. né? Eu sempre falo, teve uma mãe que vendo meus vídeos, ela foi conversar com a filha e descobriu que a filha tinha uma amiga no WhatsApp, a menina tinha 7 anos, e conheceu essa amiga num joguinho e trocaram o WhatsApp. E ela conversava com uma menina de 12. A menina falou, tem uma amiga de 12 anos, conversa comigo no WhatsApp. O que uma menina de 12 quer conversar com uma menina de 7? É muito esquisito, né? Mas... Pode crer. Imagino mais facilmente isso acontecer do que um menino de 12 a querer falar com um menino de 7. Mas é esquisito. Mas pode ser uma menina com alguma neurodivergência, a gente não sabe. O que eu falei pra mãe? Não impeça. Você fala assim, poxa, que legal. Nossa, que bacana que você tem uma amiga. Vai que a mãe dela também é legal, posso ficar amiga dessa mãe. Vamos fazer uma chamada todo mundo junto. Eu, você, a sua amiga e a mãe da amiga. Ou o pai da amiga, a família da amiga. Eu falei, se eles toparem é uma criança real. Se não toparem é criminoso. Sumiu. Jamais. Desapareceu. Você não acha nem o número da pessoa. Então, se você explica para a criança, ela consegue desconfiar. Mas ainda assim é um risco que a gente pode evitar. Temos que arranjar maneira de... Não sei o que é que está a ser feito cá em Portugal sobre isso, mas espero que estejam a acontecer coisas parecidas. Outra coisa, quais são as crianças mais vulneráveis? Existem géneros ou sexos mais vulneráveis ou etnias? Quando a gente tem essa interseccionalidade de vulnerabilidades, né? As crianças mais vulneráveis são as mais vulneráveis no presencial também, né? Ao crime presencial. Claro, a gente está falando aqui de crimes sexuais online, a gente focou nisso. Mas o ambiente virtual oferece muitos outros riscos para crianças e adolescentes. É legal a gente lembrar disso. Informação falsa, cooptação para grupos de ódio. No Brasil a gente tem muito, a gente tem mais de 530 células neonazistas no Brasil, a gente tem operações da Polícia Federal sobre isso, a gente tem ataque em escola, a gente está num momento horroroso, assim. Então são grupos que cooptam meninos jovens, então não é só para as pessoas não pensarem, mas se eu proteger meu filho das questões sexuais, ele está protegido e basta. Não basta, tem um monte de outras coisas, o consumismo e tal. As crianças mais vulneráveis, racializadas, especialmente as negras, meninas negras, mas meninos também. E eu digo racializadas porque de repente é uma criança venezuelana numa turma aqui em São Paulo onde não tem nenhuma criança venezuelana, ou uma criança com traços orientais numa turma onde não tem. É a criança considerada diferente no sentido racial, mas as negras são as mais atacadas. E por quê? Porque a gente tem um preconceito no Brasil histórico, né? O racismo aqui é um absurdo. E elas estão mais vulneráveis, elas já são vistas, a criança negra, ela já é vista não como criança. Ela não, se você tem, isso é uma discussão complexa, né? Mas ela é vista quase como um criminoso, por exemplo. Quando a gente tem um problema que acontece com uma criança branca, ela é vista de um jeito, com a negra ela é vista de outro. Então, nos ambientes virtuais, como já se sabe, os predadores, eles têm muita habilidade, o criminoso, ele tem muita habilidade em perceber se a criança é excluída. A criança negra no Brasil, ela já é treinada pelos próprios pais, com razão, a não correr na rua, porque podem achar que ela é um bandido. Então, ela está sempre tensa. Ela vai sofrer preconceito na escola, ela sofre bullying, ela sofre um monte de coisas no ambiente presencial e no ambiente virtual. Então, essa criança mais carente de afeto é a criança que o predador ataca com mais facilidade, porque ele vai dar atenção. Então uma achas que tem carência de afeto? Carência de afeto é uma das coisas. Então, ou a criança que está muito lá, mas a criança que se mostra muito também, ela está querendo uma atenção de alguma forma. O que geralmente eles fazem, gente, é dar afeto. Eles não chegam para a criança e falam, me manda uma foto de cueca, me manda uma foto de roupa íntima. Jamais. Eles vão ficar amigos, aí eles vão falar, pô, vamos fingir que a gente tá na praia, cada um tem que mandar uma foto de roupa de praia. Ele vai fazer isso de um jeito aí envolvendo essa criança. Então a gente tem as crianças racializadas, a gente tem as crianças neurodivergentes, a gente tem uma média de 6 em cada 10 mulheres brasileiras será estuprada durante a vida. Com as mulheres autistas é 9 em cada 10. Estuprada ou sofrer um toque, um sexual harassment? Assédio é todas, é estupro mesmo. A gente tem esse dado. 9 em 10 pessoas neurodivergentes vai ser estuprada? Vai sofrer violência sexual. Mas são coisas diferentes. Não. Depende. Não, desde 2009 no Brasil a gente tem uma lei, porque, vamos lá, é legal falar disso também. As pessoas às vezes acham que estupro é conjunção carnal ou penetração.
Mas se eu colocar o dedo na vagina de uma pessoa, é mais ou menos estupro do que colocar o pênis. Se eu colocar... Para mim é estupro, mas eu achei que imagina, eu acho que quase 100% das mulheres em algum momento da sua vida já houve um homem que passou por elas num bar ou numa discoteca e sentiu o corpo dela, não é? Praticamente 100%. Sim, isso a gente vai chamar de assédio, importunação sexual, mas quando eu tô falando de toque, ou sei lá, eu peguei no bumbum da pessoa, não tem como você classificar o horror. Né? Ou o tamanho do trauma, né? Então, sim, uma coisa muito leve pode ser muito traumática. A gente tem na nossa legislação até um beijo à força pode ser considerado estupro. Geralmente não vai enquadrar, mas qualquer tentativa de aproximação sexual mediante ameaça o ato libidinoso. Até ontem eu estava vendo esse artigo de novo. Para ato libidinoso, mediante grave ameaça, já é um estupro. Então, só para vocês não pensarem que estupro necessariamente é penetração. Mas o que acontece com as mulheres neurodivergentes e PCDs, e eu vou colocar junto elas, muitas vezes não tem a fala, né? Não consegue reclamar, não consegue explicar o que está acontecendo. Então, elas vão sofrer demais. Então, a gente tem racializadas, neurodivergentes, PCD e LGBT. As crianças e adolescentes LGBT são mais suscetíveis. E não adianta me dizer que não existe criança LGBT, porque gay não nasceu em árvore. Não nasceu adulto. Gay não nasce adulto. Então, quando tá lá com seus 11, 12 anos, quer dar um beijinho em alguém, tem meninas que vão querer beijar outras meninas. Eu não tô dizendo o que vai ser na vida adulta, mas elas têm esse desejo. Aí, de repente, elas têm uma família muito religiosa, por exemplo. Não quer dizer que as famílias religiosas não saibam acolher filhos LGBT, mas digamos que essa família sempre falou que isso era errado e tal. Você acha que essa menina ou esse menino que está afim de que está com vontade de ficar com o colega dele, de beijar o colega dele, ele vai ficar quieto ou ele vai pesquisar na internet? Sim, se não for aberto com os pais é mais provável ir à procura na internet e ser perigoso. Na internet eu posso ter grupos muito legais e existem, onde ele vai conseguir entender o que está acontecendo com ele, vai ter apoio, mas eu também tenho criminosos disfarçados de um grupo muito legal que vão aproveitar para abusar dessa criança. Sim, eu já ouvi relatos de pessoas que disseram que por serem LGBT ou pronto, por não se identificarem com o sexo com o qual nasceram, alguma dessas razões, se aproximaram dessas comunidades LGBT muito novas e que lhes foi meio vendido que era ser mente, muito importante era ser mente aberta e ser aberta a tudo e nananã, e depois haver lá uma pessoa dentro que se aproveita dessa associação de ser mente aberta e ser progressista é que é cool, para precisamente levar as coisas longe demais e apanhar essas crianças mais fragilizadas. Pode ser. Nas comunidades de verdade LGBT, eu nunca vi isso acontecer. No geral, se tem muito cuidado quando chega uma pessoa que está em dúvida sobre a sua sexualidade, sobre a sua orientação sexual, é sempre muito cuidadoso, porque como já passaram por isso, sabem, né? O medo da família descobrir, o medo de não ser aceito, o medo de nunca ser amado. Um medo da pessoa que descobre que é LGBT, ela fala, cara, eu nunca vou ser amado por ninguém, porque eu aprendi que o homem gosta de mulher, agora eu gosto de homem, eu não vou ser amado, minha família vai me mandar pra fora. O medo que essa pessoa tem é constante. Então ela quer acolhimento. E as comunidades, eu nunca vi uma comunidade incentivar isso, mas eu acredito que possa haver. Mas o que acontece é que os predadores sabem disso, e eles podem se disfarçar de comunidade. E isso eu já vi. Sim. Mesma coisa do presencial. Eu tenho uma colega que a primeira pessoa com quem ela se envolveu sexualmente, é uma colega gay, ela tinha 13 anos, foi a professora, que era casada, e convidava ela para ir na casa dela à tarde, quando o marido não estava, ela tinha aula de manhã. E ela tinha dentro da mente dela que ela conquistou a professora. Imagina, uma criança de 13 anos vai conquistar a professora. Mas isso é muito comum. Adultos próximos a essa criança, no mundo presencial, fazem isso. E tudo que acontece no mundo presencial, a gente joga para a internet elevado a 1000. Então, essas são as crianças mais vulneráveis. As que já estão vulneráveis no presencial. As que já estão vulneráveis no nosso dia a dia. Então, se calhar vamos agora dividir um bocadinho as coisas. Uma coisa, acho que são recomendações para os pais que estão a colocar os seus filhos na internet. E depois acho que há outra coisa que é a partir de uma idade em que a pessoa começa a ter redes sociais, não é? Se calhar vamos conseguir que os nossos filhos sejam só aos 16 ou 18, mas se calhar eles vão ter aos 13.
e há recomendações também para essas pessoas. Então vamos se calhar começar pelas primeiras, que é, então a tua recomendação é categoricamente não colocar as caras das crianças nas redes sociais até uma certa idade. Até eles conseguirem decidir isso. Porque a criança tem direito à própria imagem. Os pais não têm direito à imagem da criança. Você tem que pensar a criança como um ser humano com direitos, e não uma propriedade da família. Então, digamos assim, você bate uma foto minha agora, eu tô aqui, você bate uma foto minha e posta na sua rede social? Jamais. A não ser que você me pergunte, posso colocar? Você me convida para o seu podcast. Mas a gente faz isso com criança, como se ela não tivesse direito à própria imagem dela, percebe? Sim, a gente usa como se a criança fosse nossa, e aí a gente faz o que quiser. Então lembre-se, quando você decidir expor, que existem muitos riscos, que essa criança não está autorizando você porque ela não tem condição de consentir, e mesmo que a criança lá tenha 7 anos e queira participar da foto e queira estar na sua rede social, ela não tem dimensão dos riscos, né? É como quando a gente fala, no Brasil, sempre que uma pessoa fizer sexo com um menor de 14 anos é estupro de vulnerável, porque uma criança com até 14 anos no Brasil não tem idade de consentimento. Em outros países como os Estados Unidos é 16. Ela pode consentir que a imagem dela seja lá vista por milhares de pessoas? Não pode, é uma criança. Então pensa sobre isso, né? Eu acho que essa é a decisão e de que maneira essa foto tá lá. Eu sempre digo, olha o fundo, olha se não pode ser tirada de contexto. A criança sozinha é muito pior do que ela acompanhada. Geralmente eles usam fotos da criança sozinha, eles geralmente roubam. Se a criança está com o pai do lado, é difícil que eles usem essa foto. Apesar de que eu mostro naquele vídeo, eu acho uma página de fetiche de pai com filho. Eu acho que eu mostro naquele vídeo, né? Ah, pois é, fetiche de pai com Eles filho. roubam imagens de pai com filho. Então assim, antigamente eu falava, cuide com a foto, com a roupa da criança, mas hoje é qualquer foto. É a foto do pai abraçado no filho e eles vão dar um contexto de que aquilo está sendo uma relação entre um adulto e uma criança. Então, pense bem, né? É isso que eu digo para você, pense bem. E lembre-se que você não é dono do seu filho, nem da imagem do seu filho. Você, pelo menos no Brasil, você tem o pátrio poder, que é a responsabilidade de cuidar do seu filho no melhor interesse da criança, não no seu. Porque às vezes é muito interessante para você colocar a foto do seu filho, porque criança dá muito engajamento. Pelo menos aqui no Brasil. Você mostra a criança, todo mundo enche de like. Até porque os criminosos estão ali. É uma ingenuidade achar que esses likes são todos de pessoas muito legais, que acharam seu filho muito lindo, né? Criança dá engajamento por um motivo, que é a quantidade de criminoso que tá aí. Não sei responder. Mas isso não sei, não sabes que percentagem dos likes são os criminosos, não é? Não vai ter como você saber, mas quando você vê um vídeo de um menino, a gente teve alguns casos que ficaram bem famosos aqui, tipo, era um bebê comendo uma banana. Introdução alimentar. Você deve ter vivido isso, né? Viveu há pouco tempo, vai viver de novo. Criança começa a comer, a mãe achou bonitinho, o menino comendo uma banana sozinho pela primeira vez. 80 mil pessoas curtem isso? 50 mil salvam esse vídeo? Por que motivo um adulto que não conhece seu filho está salvando a imagem dele, gente? Pelo amor de Deus, raciocine um pouco, sabe? Pra mim é quase uma doença. Adulto que curte... E aí outra postura dos adultos. Além de não mostrar seu filho, pare de curtir, comentar, compartilhar a imagem de criança, que você não sabe quem é. Por que você segue um perfil que mostra a criança? Quando aparece uma criança na sua timeline, você tem que se perguntar. Porque às vezes, digamos que a criança aparece com uma roupinha muito linda e você pensa, nossa, eu queria comprar uma roupinha assim pra minha filha. Aí você já encaminha pra sua amiga e diz assim, olha que roupinha linda, a gente podia comprar essa roupa. Você sabe quem é essa criança? Você sabe se ela está em segurança? Você sabe se ela está viva? Se você não conseguir responder essas perguntas, não curte, não comenta, não compartilha. E por quê? Você não sabe nem se a criança está viva. Você está estimulando, quando você curte, comenta e compartilha imagem de criança, você está estimulando que as pessoas continuem compartilhando. Por que uma mãe que começa a expor os filhos na internet começa a ganhar muito engajamento? Porque tem também as pessoas que vão lá engajar. Se você parar de engajar, se você começar a achar isso ruim, as pessoas vão parar de mostrar. Claro que existem os criminosos, mas também os adultos estão lá dizendo, ai, que criança linda, você nunca viu a criança na vida, você não sabe nem se ela está em segurança, por que você está curtindo isso? A gente tem que começar a se questionar. O que a gente está dando engajamento? Porque o nosso like, a nossa curtida é um poder que a gente tem. Então, se a gente começar a curtir, a gente incentiva o comportamento de exposição de criança, né? É um bocado o argumento de não se ver pornografia de todo e nunca visitar sites de pornografia por existir conteúdo pornográfico com escravos sexuais e com muita coisa, e que ao visitar esses sites estamos a fomentar o negócio.
É um pouco parecido, mas é que no caso da criança, realmente, por exemplo, teve um homem És contra a pornografia? Teve um homem no Brasil que foi preso no final do ano passado por violentar os filhos. Eu vou ver como eu conto essa história para não expor muito, mas é público o processo, mas eu sei que ele foi preso por violentar os filhos. Tem vídeos no perfil dele brincando com os filhos. Muito lindos os vídeos. Com uma musiquinha muito linda. Você vê a música, vê a brincadeira e pensa, uau, que momento de pai com filho. E você curte, muita gente curtiu, ele tinha muitos seguidores e muita gente curtiu esse vídeo. O vídeo original, os filhos estão implorando que eles estão com frio, que eles não querem estar lá. Mas você está vendo um vídeo e daí ele fala que vai levar as crianças para dentro e que eles vão tomar um banho quentinho. E as crianças falam, não, a gente não quer. Só que você está vendo um trechinho de um pai brincando com os filhos e achando lindo. Por isso que eu falo, pareceu um momento lindo de pai e filho. Você sabe quem são essas crianças? Você sabe se elas estão em segurança? Você sabe se elas estão vivas hoje? Nesse momento em que você está curtindo? Não, então não curta. Ah, mas aí tem as crianças sujas de farinha. As crianças estavam brincando, elas estão todas rabiscadas. Você sabe o quanto de gente que faz isso de propósito para ganhar o like de alguém? Que maltrata, que faz a criança chorar. Sim, há muitas Deixa histórias. a criança chorando, ao invés de acudir a criança, filma a criança chorando. Eu vi uma escola, a menina desesperada chorando, dizendo que queria voltar para casa. Ao invés dos professores acolherem a criança, eles filmam a criança chorando. Dizendo, mamãe, eu quero ir para casa. Porque isso dá engajamento, que as pessoas acham muito bonitinho o argumento da criança. Então, por isso que eu falo, sabe? Poxa, o cara tá preso, ele tava violentando aqueles dois, só que você viu a cena 5 segundos antes. Se você não sabe quem é, por que você vai curtir? Temos que se perguntar, porque é bonito. A gente tem que se perguntar. Pois é complicado. Porque realmente há vários leaks, não é? Desse tipo de mães e pais, mas mais mães, que usam muito os filhos e depois aparece o vídeo com o som original ou aparece o vídeo completo e uma pessoa entende que a criança estava super desconfortável e que aquilo é uma forma de abuso. Há mesmo isso tudo. Mas outra coisa que eu queria falar é que... né? Como que você não incentiva isso? Pois, ao dar likes a isso, engajamento a isso, poderás estar a fazer com que isso continue. Mas então, fazendo a analogia, acho que faria sentido tu seres contra a pornografia e contra os sites pornográficos. Ah, eu sou. Ok. Eu sou. Não quer dizer que eu nunca vi pornografias. Quando eu era mais jovem, cheguei a ver coisas pornográficas. Porque eu entendo a pornografia hoje, ela tem uma... Nossa, é um estudo bem profundo e a gente pode, né, fazer um outro podcast só com esse tema. Mas quando você vai estudar, tem um livro muito bom, inclusive, recomendo a todos. Eu não sei se vocês têm em Portugal, mas foi traduzido só esse ano para o Brasil, da Gayle Dines, que eu citei antes, que chama-se Pornland. Como a pornografia sequestrou nossa sexualidade. E ela vai falar do problema da pornografia para as novas gerações. Os meninos tentando performar aquilo e as meninas tentando performar aquilo. Tanto que as novas gerações são as que menos fazem sexo. Porque é desconfortável até de pensar. Porque todo mundo aprende, não é aprende, né? Todo mundo vê pornografia porque não tem educação sexual na escola, porque os pais não dão educação sexual porque não tiveram, porque as pessoas acham que a educação sexual é uma coisa de depravação aqui no Brasil, muitas pessoas são contra a educação sexual na escola, mas a gente tem meninos entre 9 e 12 anos, todos já viram pornografia. Porque alguém mostrou no celular do pai e tal. E isso causa um vício. Eu tenho vários depoimentos de pessoas, quando eu cito esse assunto no meu perfil, eu tenho vários depoimentos de pessoas que disseram, eu fui viciada em pornografia dos 8 anos até não sei que idade. A rede social mostra a pornografia intencionalmente, porque sabe que os meninos vão se interessar, mesmo que ele não tenha visto, por curiosidade ele acaba olhando. O algoritmo entende que ele gostou e daí mostra mais. O menino hoje faz um perfil no X, ele só vê soft porn ou pornografia mesmo, sabe? Uma pornografia mais leve ou uma pornografia mais pesada. E ele de se espantar. Eu teve um menino que ele queria muito uma rede social, ele tem 15 anos. Aí a mãe dele falou, escolhe uma, porque eu não consigo cuidar de todas. Ele ficou tão chocado com o que foi mostrado pra ele, que era só coisas hipersexualizadas, que eles fizeram um vídeo, ele e a mãe me mandaram. Eu vi.
Pornografia. Assim, gente, não é pornografia um sexo explícito, é uma pessoa se oferecendo, pessoas com lingerie, anime super sexualizado. Não era isso que ele queria, ele achou que ele ia ver outras coisas, nem ele gostou, sabe? Então eu acho a pornografia muito complexa, viciante, e se você acompanha o que é a pornografia hoje, tem pesquisas com meninos que eles acham que o sexo termina gozando na cara da mulher. Para eles isso é o sexo. É muito importante, eu acho que é muito importante os homens chegarem ali a uma idade e explicarem aos filhos como é que é na vida real fazer amor com uma mulher que se ama, porque senão percebo que seja desconfortável se calhar, mas o mais provável é o nosso filho chegar aos 13, 14, 15 anos, não é? Idade do interesse sexual, já ter visto pornografia e pensar que o que ele tem de fazer ou deve fazer com uma mulher é aquilo que ele viu na internet. E que não é bom pra ele. Eles se sentem desconfortáveis, eles entendem que eles têm que fazer aquilo, aí eles tentam fazer aquilo, que é ficar com o pau duro uma hora, adentrar todos os buracos da mulher, tipo, que é uma coisa que nem ela gosta. Ele acha que ele tem... E pra ele também é ruim, por isso que eles não estão fazendo sexo mais. Ele também não se sente confortável achando que ele tem que fazer aquilo, só que se ninguém falar... E por isso que eu digo, o tabu da sexualidade é pior do que a educação digital, gente. A educação sexual é mais urgente. Você viu os meninos, eu não sei se vocês tiveram aí esses casos de meninos fazendo nudes com inteligência artificial das colegas em sala de aula? Não, mas isso já aconteceu em muitos sítios. A gente teve muito aqui no Brasil e teve em vários lugares. Meninos de 14 anos fazendo imagens das colegas de 14 anos nuas com inteligência artificial. Você acha que isso é um problema de inteligência artificial, de educação ou de educação sexual? É muito difícil combater isso. Mas se eles não acreditassem que a mulher, que eles podem ridicularizar uma mulher desse jeito, porque eles sabem que isso vai ser ruim, senão não fariam. Se eles não achassem isso uma possibilidade, eles não fariam. Tipo, independente de ter inteligência artificial ou não, a gente não tem educação de gênero, né, de respeito. Pois, eu acho que não é tanto de género, acho que isso é educação geral. Eu acho que eu não faria isso porque recebi uma educação geral dos meus pais de que não se deve fazer coisas às pessoas, nem com imagens de pessoas que elas não gostariam de ver que tu fizeste. É assim uma coisa mais, uma educação mais geral. É uma educação geral, mas hoje, como a gente tem muito material dentro da internet que é misógino, que fala que as mulheres são inferiores, eu fiz um vídeo recente sobre isso. Uma amiga minha falou, não é possível que seja tanto material contra as mulheres. Eu vou fazer um perfil como se eu tivesse uma psicóloga, eu vou fazer um perfil como se eu tivesse 13 ou 14 anos e eu sou um menino, coloquei interesse de menino, carro, não sei o que, pra fingir que eu sou um menino e ver o que vem. E aí ela filmou a tela, comparando, falando essas coisas bem antigas de que mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Tem essa expressão aqui no Brasil, né? Que a mulher serve para serviços domésticos. Capacete de mulher, aí era uma panela de pressão. Relacionando mulher tudo a serviço doméstico, a uma inferioridade. A gente tem esse movimento Red Pill muito forte aqui no Brasil que diz que as mulheres são inferiores, que elas são burras, que elas não adianta você conquistar elas, você tem que manipular elas porque elas nunca vão gostar de um homem se ele não for rico e tiver dinheiro e for extremamente bonito. Então eles têm, como os meninos estão tendo esse discurso muito forte, a gente precisa dar um discurso para eles de igualdade, de equidade, porque no geral eles estão aprendendo a mesma coisa que o meu pai de 70 anos aprendeu, assim. Sim, concordo. E eu não estava a dizer que não acontece mais nessa direção. Não tenho dúvidas que acontece, sei lá, milhares de vezes. Mas que o respeito, no geral, já resolve, né? Eu entendi o que você falou. Se você tem um respeito, uma base familiar de respeito, você vai conseguir. Não precisa necessariamente falar de gênero e papéis de gênero. O problema é que está tão grande que eu acho que a escola tem que ter essa responsabilidade, né? De sim. Reforçar esses valores, né? Reforça os valores, porque a internet, os valores estão... A internet não, as redes sociais, porque senão parece que a gente quer demonizar a internet como um todo e tem muita coisa legal. São as redes sociais mesmo que têm problemas sérios. Sim, nós estamos a usar a internet agora para ter esta conversa. Total. Uma coisa que eu ouço, e era um bocado esse o plano que nós tínhamos para o nosso primeiro filho, era, quando ele... aos 2, 3 anos começar a ter feições que à partida vão ser parecidas com aquela que vai ter em adulto, a partir desse momento torna-se mais imoral, digamos assim,
partilhar a cara dele sem consentimento, porque ele ainda não é capaz de consentir. Já ouviste esse argumento ou já ouviste pessoas a falar disso? A questão das feições, não. Não? Porque Eu já ouvi isso. Porque o bebê teria uma cara mais genérica, digamos assim? Não dá muito sim, pra porque você acho que a ideia reconhecer. é que... É tudo bebê. Acho que a ideia é que, imagina que os teus pais partilharam a tua cara, a tua infância toda. Vai ser, e tu chegas aos, imagina, 16 anos, com a capacidade de consentir, podes ficar zangado com os teus pais ou revoltado por eles terem, não é? Porque há ali fotografias tuas que estão na internet para toda a gente e que se vê bem que és tu. Mas se tu tivesses parado antes de uma altura, não é, em que começas a ter feições que são parecidas com as que vais ter em adulto, então que é menos mal, de certa forma. Eu nunca tinha ouvido e acho que é só uma ilusão por falta de conhecimento, porque a quantidade de bebês violentados sexualmente e de material de bebês circulando dentro desses grupos de criminosos é gigantesca. E aí eu vou te dar um assunto bem polêmico que combina com o teu podcast. Lembra da capa do Nirvana que tem um bebê nadando atrás de uma nota de dinheiro? Sim. Esse rapaz cresceu, ele processou, ganhou e está numa luta até hoje para tirar essa capa. E é uma capa emblemática, né? Sim, então, assim, é um bebezinho que ninguém vai... Olhando ele adulto, não tem como você saber que ele era aquele bebê. Mas é uma imagem de exploração sexual de criança. É um bebê nu. Que foi feita numa outra época, em outro contexto, mas é um bebê nu. E eu não sei o que ele já viu ou não viu em cima dessa imagem dele, mas ele está lutando há muitos anos. Essa história vai e volta. Ele já ganhou indenização, já tiraram de circulação, já voltou. Mas é quase impossível tirar essa imagem. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Do momento que você colocar a imagem, pode ser que ela nunca saia de lá. Ah, mas ninguém vai saber que é meu filho, ele é só um bebê com cara de bebê. Mas ele vai saber que é ele. Em algum momento, se ele vê, o fato de você saber... E ele não faz isso por grana, assim, quando você ouve os depoimentos desse rapaz, né? Fala, gente, que loucura, né? Pegar a imagem de uma criança e botar assim. Ele se sente invadido, é ele, não importa se alguém viu ou não viu que é ele sabe que é ele. Tu achas que no futuro nós vamos olhar para esta fase civilizacional do início das redes sociais e por termos evoluído numa direção em que já ninguém partilha crianças nas redes, vamos olhar para isto e vai ser como ver uma criança a fumar ou os pais a fumar na cara de uma criança? Eu acho que vai ser como ver os pais fumando na cara da criança, sabe? Assim, uma criança no colo e o cigarro aqui, que é uma coisa que hoje parece inimaginável, apesar de que a indústria do cigarro se reviveu agora com a desgraça do vape, né, desses cigarros eletrônicos que fazem tanto ou mais mal do que o cigarro, e a gente está tendo que rever toda uma legislação que a gente já tinha conquistado uma coisa, né, todo mundo achava feio fumar. A geração mais nova que a minha, ninguém fuma, todo mundo achava ridículo, fedor, problemas de saúde, todo mundo já estava convencido. Agora a gente volta para trás em termos de tudo, né, mas eu acho que a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, como é que a gente permitiu que 4 empresas nos dissessem como viver a vida. Como é que a gente permitiu que 4 empresas... Porque é isso, é 4 empresas. Você percebe? São 4 donos de empresa dizendo, estimulando comportamento. Eu tenho uma amiga que pesquisa neurodireitos, que é uma coisa que ela pesquisa muita tendência, ela trabalha com neurodireitos. Que é o quê? A gente está permitindo que o nosso cérebro seja influenciado na sua forma de pensar e de agir com esses designs obscuros, viciantes, manipulativos das redes que mudam a nossa forma de processar, de pensar, de se concentrar. E a gente está permitindo isso para a infância. Eu acho que a gente vai olhar para isso e falar, meu Deus, como nós permitimos isso? Como? A gente estava tão encantado e tão iludido que a gente não conseguiu olhar. Certo. E achas que vai demorar quanto tempo até chegarmos aí? Olha, hoje eu estou em 2 projetos com crianças e adolescentes que estão indo rumo à COP, né? Que vai acontecer agora, a COP 30 aqui no Brasil, que é essa grande convenção do clima. E eles estão lutando por seus direitos à natureza, por seu direito a ter um clima decente. Porque nós vamos morrer cozido antes disso acontecer, né? Nós vamos morrer de calor, não vai ter mundo, né? Tem toda uma questão. Mas eu sou muito esperançosa. Eu acho que a gente tem uma possibilidade, conversando com eles, estando próxima dos jovens e das crianças, e eu acho que tem muitas soluções, tem muitas possibilidades.
A gente vai ter que olhar para isso. Então eu espero que logo, mas realmente, ou a gente questiona, ao invés de ficar tão submetido, por exemplo, a uma grande empresa que vem no Brasil e faz o que quer e não tem nem atendimento ao público e não responde um pai desesperado que está com as fotos do seu filho. Não pode ser assim, sabe? Eu não posso ter alguém ensinando a criança a se cortar num TikTok ou fazer um desafio. A gente teve uma menina de 8 anos que morreu agora, um mês depois de uma de 11 anos morrer, num desafio do TikTok. A gente chama de desafios, né? Mas eles, os criminosos que distribuem os desafios, chamam de brincadeira ou jogo. No desafio do desodorante, eu não sei se vocês vivem essa desgraça aí. Não. Ele é um desafio de quem pega um desodorante, tem aqui um vidrinho de alguma coisa, esses desodorantes de spray, e é quem inala por mais tempo esse spray. Então você tem que jogar o spray no nariz ou na boca e respirar. Uau! E eles distribuem com hashtag. E aí a gente teve uma menina de 11 anos que morreu recentemente e uma menina de 8. Porque isso pode bloquear a passagem do oxigênio, né? E aí morrer. Mas eu tive um rapaz de 18 anos, primo de uma amiga minha, que morreu também no mesmo desafio. É uma praga isso aqui no Brasil. A gente já teve 56 mortes, tem um instituto que só controla isso, por crianças que participaram de algum tipo de brincadeira que pode levar à morte. E elas são divulgadas no TikTok. Como é que a gente permite isso, entende? Se uma criança morreu, já era pra gente parar essa rede e falar, ou vocês resolvem esse problema, ou vocês não estão no Brasil, na minha opinião. Teve um país que fez isso, mas agora não vou me lembrar qual, porque é um país pequenininho. Morreu um menino num desafio que foi distribuído pelas redes, eles pararam tudo, falaram, vocês não... Parou. Ou vocês dão um jeito disso não ser distribuído. Então, como é que a gente permite isso como sociedade? Eu não sei se você já viu, tem um memorial de crianças que morreram por causa das redes sociais, são vários celulares assim com as fotos das crianças. Se são 56 só no Brasil, desse tipo de brincadeira online... É um memorial, sabes onde é? Eu tenho ali, é nos Estados Unidos, eu tenho ali nos meus... Eu vou mandar o vídeo pra você poder colocar. É a coisa mais triste do mundo, sabe? São desafios de asfixia. Eu já entrevistei 2 mães que tiveram os filhos mortos em desafios assim. E o problema é que a gente tem muito dizendo que é suicídio, só que não é suicídio, porque tem um adulto lá incentivando, e eles nunca acham que vão morrer, porque mostram vídeos pra eles das pessoas fazendo o desafio de asfixia e sobrevivendo. Então eles acreditam que eles vão viver. E eles morrem sentados. Essas mães chegaram em casa e viram os filhos mortos sentados na frente de uma tela. E por que fazem isso? Para vender esse vídeo depois. Na Dark Web. Aí é em camadas na internet, na Deep Web, onde a gente não acessa geralmente. E fazem isso para vender o vídeo de um adolescente a morrer? Sim. Eu entrevistei um menino de 14 e uma menina de 15 aqui no Brasil. Entrevistei as mães e contando que eles não eram deprimidos, não tinham tendências suicidas, eles engajaram numa coisa problemática, em pessoas que tinham a intenção de fazer isso, e tudo isso investigado, né? É com cinto? Como é que eles se asfixiavam? Com coisas muito mais simples, tipo um cabo como esse aqui, porque eles fazem a asfixia, eu não vou explicar porque a gente nunca divulga isso, eles têm um jeito de parar de respirar e eles já deixam a corda pronta. E a ideia é que quando eles desmaiarem, eles vão conseguir cortar esse cordão. Só que quando eles desmaiam, na realidade, eles não conseguem. No vídeo que eles recebem, o personagem corta, ele desmaia, mas daí ele volta e corta antes de ser enforcado. Então eles acabam assim, enforcados assim. Eles desmaiam e são enforcados desmaiados. Não é cinto, não é nada. É uma coisa muito mais simples. Uau, fogo, opá, não sabia que havia essa maldade. Não sabia que havia tanta maldade. Tem muita. E eu tenho a entrevista, vou deixar também o link da entrevista com elas, para você deixar para os teus ouvintes, porque as pessoas gostam muito de criticar os pais nessa hora. Porque daí todo mundo diz, mas os pais não acompanharam os filhos na internet. Mas os pais têm que cuidar. E quando você vê o quanto essas mães e pais são zelosos, você percebe que isso pode acontecer com qualquer um. Porque do momento que a internet entra em casa, isso o Jonathan Haidt, que é o maior pesquisador hoje desses malefícios da internet com as crianças, ele até teve no Brasil, eu fui vê-lo presencialmente aqui. Já quase que veio ao Despolariza, era o meu sonho. Ai, que lindo! Não, mas no momento que a internet entra, é uma briga eterna dentro de casa. Porque eles começam a viciar, eles não querem largar o celular, eles não querem mais fazer as coisas com a família. Eles conseguem... driblar os controles parentais quando eles vão crescendo e conseguem fazer uma segunda conta e conseguem engajar vira uma coisa muito complexa de administrar.
É possível, tem que estar próximo, tem que estar próximo. Então eu digo, cada família vai tomar a sua decisão, mas eu acho uma sacanagem, eu acho perverso dizer que a culpa é das famílias quando algo acontece, porque a família não controlou. Como é que a gente... Se na TV aberta aqui, a TV, qualquer canal de televisão, a Globo é muito conhecida aqui no Brasil, ou a Record, ou o SBT, que são canais muito grandes. Se aparece ali uma coisa dessa, a TV tá fechada no dia seguinte. O Congresso para, entendeu? Tipo, como que dentro de uma plataforma alguém vê uma criança tentando se matar ou um desafio que pode levar à morte? Jamais ia ser possível. E nas redes todo mundo fala, não, mas vai cercear a liberdade de expressão das pessoas. Não tem nem sentido, sabe? É muito difícil. O lobby deles é muito grande aqui no Brasil. A liberdade de expressão eu acho que é uma coisa muito importante e até sagrada, mas é possível, por exemplo, tentar acabar com uma trend dessas, ou uma trend de desodorizante, sem as pessoas sentirem que foi um grande atentado à sua liberdade de expressão, porque lá está, aquilo se já provou que se aquilo não é assim uma coisa tão importante para a sociedade quanto isso, é só um challenge de pôr desodorizante na boca, isso realmente está a matar pessoas, então a mim não me faz, eu que sou muito a favor da liberdade de expressão, a mim não me faz confusão nenhuma que isso seja limitado ou que apaguem esses vídeos. Eu também, eu acho a liberdade de expressão importante. E assim, nós estamos sendo vigiados o tempo todo, eles sabem exatamente tudo que a gente faz, usam nossos dados para nos oferecer coisas, então é uma liberdade bem vigiada, né? Ali dentro a gente está sendo completamente vigiado. Eles têm tudo. A gente que não sabe como o algoritmo funciona, mas eles têm tudo a respeito nosso. Então não é um local assim tão livre quanto parece. Acho que a gente tem uma ilusão também de liberdade que não é bem assim. E na lei brasileira, o que estava sendo pedido na proposta de lei para regularização era que a rede fosse responsabilizada nem por um conteúdo assim, mas se ela ganhasse dinheiro em cima do conteúdo. Se para você ver aquele remédio falso para câncer, a rede estivesse ganhando dinheiro para impulsionar aquilo para você. Por exemplo, essa semana eu postei, eu até tirei, não porque alguém me pediu ou porque caiu o vídeo, é porque era muito forte, mas eu deixei ali de raiva durante um tempo. Tem uma propaganda de uns vídeos curtos no TikTok e é um vídeo de pedofilia. É uma menina dizendo que quer ter uma relação sexual com o tio. Ela tira a roupa e o tio dizendo, não, você é minha sobrinha, eu não posso. Um negócio, além de pedofilia, é incesto. E é uma cena que passa inteira e está sendo oferecida para as pessoas. Ela está sendo impulsionada. Como que o TikTok está ganhando dinheiro para mostrar isso para você, para mim, para várias pessoas? Como que a gente permite isso? É pedofilia, é uma cena de pedofilia. Uma menina nua, claro, um pouquinho escondido ali para não ser explícito, mas ela tira a roupa, você vê a calcinha dela caindo no chão e ela dizendo que quer transar com o tio, tipo... E eles estão ganhando dinheiro para impulsionar isso dessa empresa que vende esses vídeos. E a gente fala, tudo bem? Sabe? Há bocado nós estamos a divagar muito, estávamos a falar sobre os dicas, conselhos para as crianças mais novas e depois íamos passar para as mais velhas, que já têm as suas próprias redes sociais. Mas ainda dentro das mais novas eu queria só acrescentar mais um ponto, que é a própria noção de consentir é muito complicada, porque imagina que tu te viras para o teu filho de 4 ou 5 anos e diz assim, olha filho, vamos tirar uma fotografia e eu vou partilhar no meu telefone e muitas pessoas vão ver. Quantas pessoas? O mesmo número de pessoas que havia no estádio de futebol. Lembras-te daquela vez que nós fomos ao estádio de futebol e a tentar arranjar assim uma maneira que ele perceba que aquilo vai chegar a 50 mil pessoas, imagina. Eu acho que mesmo assim ele não sabe, ele por ser criança, ele não sabe, ele não conhece a maneira como as pessoas vão ver aquilo, não é? Ele não conhece, ele na criança, no cérebro de criança inocente, ele não tem sequer noção que dentro dessas 50 mil pessoas poderá haver uma percentagem de pessoas que vão usar aquilo para coisas feias. Então mesmo que em vez de 50, mesmo que sei lá, se forem milhões de pessoas, tu nem consegues explicar à criança, não é? A partir de um estádio de futebol tu já nem consegues explicar. Por isso mesmo a parte deles entenderem o número, nem os adultos conseguem perceber o que é que quer dizer 1 milhão de visualizações. É difícil de imaginar, não é? De imaginar essas pessoas. Mas mesmo quando é números mais baixos, eu acho que mesmo que a criança diga sim pai ou sim mãe,
ela não sabe o que é que aquilo significa, ela não sabe, e por isso é que é importante. É por isso é que é importante o livro do Jonathan Haidt, não é? E o trabalho que tu fazes, que tem recomendações de género, opá, wait until 8th, até um movimento Wait Until 8th, que hoje em dia o Jonathan Haidt diz que opá, idealmente seria wait until 9th or 10th, mas já se criou ali um movimento. Mas é isso, o verdadeiro consentimento não... O verdadeiro consentimento é muito mais do que entender o número de pessoas que vão ver aquilo. E como é que você vai dizer não pro seu pai? Se o seu pai está te dizendo o que vai fazer, também tem uma relação de poder aí que eu acho que é importante considerar. Como que seu pai diz eu vou fazer uma coisa? E aí a gente tem todo um consenso que essa criança com 2 anos já entendeu de que like é bom. De que quanto mais views melhor, de quanto mais melhor, mais curtidas melhor. Né? A gente está movido por esse lugar. Então é completamente impossível essa compreensão e esse consentimento. Vai ser engraçado. Porque o adolescente aí é o contrário. Sabe que acontece muito, e já tem relatos e documentos que mostram que a rede social sabe. O adolescente, ele posta uma foto. Se não tem curtida, ele tira. Fica com vergonha. Às vezes fica com vergonha. Tipo, não engajou, então eu tiro. Porque eu não quero que as pessoas vejam que ninguém curtiu a minha foto. Então eu estou balizando a minha autoestima por uma coisa completamente aleatória, externa, algorítmica, que eu não controlo de nenhuma forma. Só que a rede sabe e oferece para ele produtos de beleza, se for uma menina, por exemplo. Eles sabem quando uma menina posta uma foto e quanto tempo ela leva para tirar. Se ela tirar rápido, eles oferecem produtos de beleza. Uau! E estamos a chegar ao ponto em que, com inteligência artificial, se calhar o algoritmo vai conseguir entender ou pelo menos prever qual é que vai ser a insegurança dela. Ou seja, ela apagou e na fotografia que apagou ela tinha acne. Então vamos mostrar-lhe cremes anti-acne. Ou ela tinha o peito pequeno, então vamos mostrar cirurgias, estás a ver? Acho que vai ficar cada vez... Eu não estou inventando da minha cabeça, isso tem documentos, tem pessoas que saíram dessas empresas e revelaram, tem coisas... E isso funciona dessa forma. Eu fico oferecendo coisas para transformar essa criatura cada vez mais jovem em consumidor. Não me interessa quem você é, interessa que você compre. Essa é a lógica da rede. A gente tem briga em escola porque não sei quem tem o copo Stanley e não sei quem não tem o copo Stanley real. Eu vi uma mãe... Foi uma trend, todo mundo tinha que ter aquele copo Stanley que virou famoso e até hoje todo mundo tá usando o tal do copo. É um copo para tomar água. Mas tem crianças que não têm dinheiro para comprar aquele e tem os falsificados. E as crianças brigam porque elas percebem se é falsificado ou não. E a gente tem bullying na escola porque a criança não tem o produto X que o influenciador disse que devia ter. No Brasil nós temos uma lei que é proibido na TV aberta propaganda para a criança. Você falar com a criança, olha isso aqui. Você pode falar com os pais, você pode mostrar um produto que é para a criança, mas você não pode se direcionar direto à criança. Você não pode colocar um brinde junto com a comida para que ela queira comprar um salgadinho vagabundo que vai fazer mal para ela só porque vai ganhar um bichinho. Tem um monte de leis. Ok, desculpa, o Happy Meal no Brasil não vem com um brinquedo? No McDonald's? Eu não sei como tá hoje, mas isso foi o Happy McLanche Feliz, acho que a gente chama. Vocês traduzem tudo. McLanche Feliz. Não, inclusive McDonald's aqui escreve Mac, né? Aportuguesou, eles usam agora em português. Uhum. Talvez em alguma data comemorativa, mas isso foi muito reduzido, porque as leis aqui são bem sérias em relação a isso. Porém, no YouTube você tem aquelas coisas que... Como o like é o que move, o que mais dá like? Desafios, coisas do tipo... hoje os youtubers para criança, eles entram numa loja e compram tudo que é da cor azul, ou o dia do sim. Um cara falou para mim outro dia, meu filho foi comigo e ele queria comprar tudo que era da cor azul no mercado. Aí eu brinquei com ele e falei, mas depois eu fiquei me perguntando, depois da sua palestra... Mas senão ele ia perder ponto. E o menino de 5 anos, ele não deu muita bola pra história do ponto, mas entrou na brincadeira de comprar coisas que tivessem alguma coisa azul. Depois ele pensou, meu Deus, quem que tá influenciando meu filho, né? Da onde que ele tá tirando essas ideias de que desafio é esse, que ponto é esse? O menino tá vendo como uma brincadeira, mas na verdade é um treinamento pro consumismo. Mas voltando, a gente estava falando das cuidados com as crianças, então os adolescentes é um pouco diferente, porque eles mesmos fazem esse autopoliciamento do... se eu estou engajando ou não. E também as redes mostram mais para as pessoas conteúdos que têm mais corpo, que estão dentro dos padrões de beleza.
Eu tenho muitas amigas que são ativistas de alguma causa, às vezes elas põem uma foto de uma mulher de biquíni. Eu também faço, com inteligência artificial, para não ser a imagem de ninguém. Às vezes, mas faço uma brincadeira. Imagina. Para aumentar o engajamento, porque sim. mostram para... A gente faz lá um vídeo, nossa, eu demoro um tempão, faço um roteiro cheio de dados, super importante, e ninguém vê. Aí você vai lá, bota uma foto de biquíni, todo mundo vê. Sim. Por quê? Porque a rede social quer elas focar em sexo para vender coisas. E ela faz isso com as meninas, né? Mas eu acho que está a ficar tão inteligente a inteligência artificial que vai começar a reconhecer quando é que uma pessoa está a fazer uma story assim desse género, só para engajamento. Só para acordar o algoritmo, não é? Sim, já consegue ver se a gente está tentando burlar um algoritmo. É como se a gente... Eu acho até risível quando a gente fala, não, eu treinei... Tem gente que fala, não, eu treinei meu algoritmo para ele. O algoritmo não é teu. E você não tem a menor habilidade, amigo, de treinar o seu algoritmo para nada. Primeiro que você não sabe nem como ele funciona, mas existe essa ilusão de que eu posso treinar, de repente, para não ver certas coisas. Mas é uma ilusão, né? Sim, eu acho que dentro da máquina gigante com centenas de milhares de variáveis que é o algoritmo, há de existir um input que é, ok, a pessoa pediu-me para não ver tanto deste conteúdo, mas o que move aquilo é tu veres anúncios e veres conteúdo e passares muito tempo na aplicação. Isso continua a ser o objetivo máximo, mas pronto, eu acho que quando uma pessoa diz quero ver menos conteúdo deste tipo, eu acho que isso deve pesar alguma coisa, não é? Agora não sei quanto. Deve pesar um tantiquinho ali de nada, né? Eu lembrei agora quando minha irmã estava grávida, ela começou a receber conteúdo de emagrecimento. Ixi. Porque imagino que ela postou alguma foto dela com a barriga de grávida, né? Ela postou alguma coisa e ela começou a receber conteúdo para emagrecer, porque entenderam que ela estava gorda e começou a receber esse conteúdo. Olha que maldade, né? Que absurdo. É muito inteligente o algoritmo. Então vamos lá. Eu tenho uma filha que fez agora 13 anos... ou 15, 16 anos, instalou... Ela quer a rede Ela social. quer redes. O que é que eu posso tentar fazer e que dicas é que eu posso dar? E se calhar até que rituais é que eu posso ter com ela, se calhar semanais, se calhar mensais, para evitar que lhe aconteçam essas desgraças ou que o conteúdo dela seja mal utilizado. Acho que é importante você não mentir a idade dela na rede que você escolher, colocar a idade, porque isso já é algum tipo de filtro, porque muitas vezes eles mentem a idade. Como não pode ter menos de 13, para eles terem menos de 13, eles estão mentindo a idade. E se você tem um perfil de um filho seu de, sei lá, 6, 10, você está mentindo a idade dele. Então é importante manter a idade, porque isso já é um pouco de filtro. Colocar algum controle parental, se você puder, principalmente até os 13, até os 16 anos, ter um controle parental de aplicativo. Mas o melhor, o Family Link é muito comum, o custódio, são controles onde você vê o que a criança está vendo, você pode controlar, ela só vai ter internet tanto tempo, porque eu sei que ela tem que estudar, então ela vai ter internet durante 1 hora. É durante 1 hora que ela vai poder navegar nessa rede social ou coisas assim. Mas o melhor controle parental, mediação parental, é a conversa. Então eu tenho até lá no meu perfil o acordo de geladeira, que eu chamo, né? Um combinado que você vai fazer com os seus filhos e com todo mundo da casa, porque o seu pai e a sua mãe também podem estar sofrendo golpe, né? A violência online, ela não é só em relação a crianças que estão chegando. Então é bacana que é um acordo para a família inteira. E são coisas, eu recomendo que você converse 1 vez por semana, não é como de onde vêm os bebês, né? Você contou 1 vez de onde vêm os bebês, eles já entenderam. Internet não. Internet é uma coisa para você conversar sempre. E acho que os tópicos principais como vai ser esse uso, tipo em que horários, vai poder usar na hora das refeições? Celular entra no quarto ou não entra no quarto? Recomendo que não entre no quarto, aliás, sem telas no quarto de preferência, porque a maioria dos assédios online, do bullying, acontece à noite, né, com o celular no quarto e eles lá conversando. Isso também vai interferir nos estudos, no acordar cedo, né, esse problema de insônia. Então, fazer combinado. A família ter um sítio da casa onde ficam os telefones a carregar, os celulares a carregar. Por exemplo, tem gente que desliga a internet, 10 horas da noite desligou a internet. Se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente vai, todo mundo vê a televisão tradicional, uma novela, que a gente tem as novelas aqui, né, vocês também tem aí um filme, uma coisa, todo mundo junto na Netflix, mas não vai. Porque a gente tem que se preparar para dormir, porque a gente tem que ter um sono reparador, principalmente adolescentes que estão na escola, né, geralmente estudam de manhã, enfim.
Então, acho que os combinados são mais importantes. E eu acho que uma vez por semana é excelente. Tipo, se você tem vários combinadinhos, você pode rever. Por isso que eu falo, imprime e cola na geladeira. Mas o que é que fazes uma vez por semana? Qual é a conversa? Pode ser cada vez um item diferente do teu combinado. E um dos combinados é, a gente bate papo sobre o que está acontecendo, se a gente se meter em encrenca. Acho que um dos combinados, que até esse não tá lá, mas é importante, é você falar pro seu filho assim, filho, eu não vou tirar seu celular. Se der ruim, se você se envolver em alguma coisa esquisita, me conta. É melhor você me contar do que de repente isso ficar pior. Eu não vou tirar, porque eles não querem contar para os pais se eles são assediados, se alguém está fazendo bullying, porque eles têm medo de que o aparelho seja retirado, porque do momento que eles têm, eles já viciaram. Como nós, todos adultos, estamos viciados, né? Certo. Então, afirme para ele que o seu objetivo não é tirar o acesso, é protegê-lo. Então, você pode contar coisas. Poxa, fiquei sabendo que tal coisa aconteceu, a minha amiga caiu num golpe, tentaram me dar um golpe, olha aqui a mensagem que eu recebi, porque você está recebendo. E aí ele também vai dividir com você. Então ter esse momento em família de conversar sobre o que está acontecendo. Se tem amigo, que amigo? Pô, aconteceu tal treta, não sei o que, a amiga brigou com a outra, e a outra mandou uma mensagem para a outra. É ter um espaço de conexão da família e esse ser um tema que você puxa assunto. Tem que inventar o assunto. Hoje nós vamos falar, pô, eu queria saber. Pode ser uma coisa mais formal, do tipo, dia de discutir o nosso acordo. Tem que rever o acordo, porque às vezes o acordo não está funcionando daquele jeito. Gente, tô vendo que ninguém consegue vir pro café sem olhar o celular antes. E o nosso combinado era não pegar o celular antes do café da manhã, né? Antes de comer de manhã. Então vamos mudar o acordo? Ou vamos tentar cumprir o acordo? Você é o adulto responsável, né? É sua responsabilidade coordenar como que esses movimentos vão se dar. E seja exemplo. Se ele vê você o tempo todo colado na tela, vai ser muito difícil ele não desejar isso. Claro, claro. A filha de uma amiga minha, um dia a gente perguntou, sei lá, no que ela queria trabalhar, essas coisas, o que você quer ser quando crescer? Ela falou, eu quero crescer, trabalhar para ter um celular. Ela tinha 4 anos. Para ela, o celular era o motivo do trabalho, entende? Era o objeto almejado. Então, eu tenho que me policiar. Imagino que todos nós temos que começar a ver o quanto tá fazendo mal pra gente mesmo, né? Colocar um timer. Eu vou começar a ver uma rede social, até que hora eu vou ver? E aí vai ser mais fácil a gente ajudar os adolescentes a terem mais saúde nos ambientes digitais, se nós tivermos também. Mas então acordo, que redes sociais você vai ter, e assim, tem coisas que você tem que conversar. Você tem que contar. E criança e adolescente, eles são muito literais, né? Do mesmo jeito que você não pode chamar a vulva da menina de florzinha, você pode até chamar de outra coisa, mas é vulva. Você não pode dizer o tesourinho, porque não tem um pirata em lugar nenhum, sabe? Tem que dar o nome das coisas. Então, tem adultos que se disfarçam de criança para fazer maldade. Nossa, mas que tipo de maldade? O que você tem que evitar? Se alguém te mandar foto de gente pelada, figurinha, isso tudo não pode. Isso tudo venha conversar comigo. Não importa se é um conhecido ou um desconhecido. Então, imagens de gente namorando, de gente sem roupa, isso conversa comigo, porque isso é algo que pode surgir para você, que não é bacana, eu quero que você converse comigo sobre isso, porque daí você vai ajudá-lo no que acontecer ali. Então, sobre violência sexual, no geral, você vai falar das imagens. Você tem que falar sobre suicídio e autolesão, porque muitas comunidades vão incentivá-las. Então, o que é autolesão? Por que uma pessoa se machuca? Você vê que são conversas muito difíceis, né? Sim, o que é autolesão? O que é suicídio? Por que alguém tira a própria vida? Então, você vai falar sobre violência sexual, sobre suicídio e autolesão, vai falar sobre consumismo, essa coisa de querer que você consuma, vai falar sobre padrões de beleza, porque isso é o ataque maior às meninas, no padrões de beleza, e vai ter que falar sobre ódio. Sobre pessoas que incentivam o ódio, a violência, a resolver as coisas com violência. Se você, pai, mãe, está preparado para falar desses assuntos, dá o celular. Problema nenhum. Agora, se você falar, mas como é que eu vou falar disso? Minha filha tem 10 anos de idade. Eu falo, bom, talvez não seja o momento. E pornografia, né? E falar de pornografia com quem nunca viu pornografia é muito difícil. Pornografia, fotos sensuais. Você tem que falar sobre isso. Bom, você tem 13 anos, você já deveria ter falado sobre pornografia com esse ser humano. Porque ele precisa estar preparado. Mas é difícil. Mas, então, achas que as pessoas deviam mostrar a pornografia aos filhos? Não. Mas você pode explicar o que é. É imagem... Mas eles vão ver, eles vão ficar curiosos e vão ver na mesma, não é? Você acha que isso pode despertar a curiosidade? É muito difícil que alguém com 13 anos encarnado nesse mundo não tenha visto nada sobre pornografia, não tenha ouvido falar. 13 anos é uma idade. Geralmente, a média mundial é 11.
de visualização de pornografia. Sim, mas se calhar aos 10 anos, se falares disso aos 10 anos, se calhar só vais acelerar a curiosidade para ir ver. Não, aí o que você tem que dizer é que coisas que eu espero que você já esteja falando desde sempre, que criança não namora, que ninguém pode tocar nela, que a nossa intimidade é nossa, que a gente não compartilha com ninguém, do mesmo jeito que a gente não fica sem roupa na frente dos nossos colegas, a gente não vai ficar sem roupa na internet. Então você vai usar a linguagem que aquela criança consegue compreender para explicar isso. Você não precisa nem usar o termo pornografia se você não quiser, mas você precisa explicar que isso são coisas que eventualmente podem aparecer, mas que elas são inclusive ilegais e que você precisa ficar sabendo se algo assim acontecer. E é legal se você explicar. Teve um menino de 5 anos que a mãe dele veio conversar comigo porque ele estava jogando um joguinho e aí vem uma propaganda de um outro joguinho, isso é muito comum. Ele tá jogando lá um joguinho bem infantil e vem uma propaganda de um joguinho mais adulto. E no joguinho, um cara perseguia uma mulher e tentava tirar a roupa dela. Ele ficou chocado. Ele falou, como que uma pessoa tá tentando tirar a roupa da outra? Porque ele já tinha educação sexual desde criança. Porque a gente começa a educação sexual com 2 aninhos. A gente começa o que é parte íntima, quem pode tocar, quem não pode, toque bom, toque ruim. A criança já vem sabendo. E ele falou pra mãe, olha isso aqui. Apareceu aqui um cara que tá correndo. E daí ela filmou pra mim e me mandou. E é isso mesmo, é um cara que fica tentando tirar a roupa de uma mulher. E a mulher desesperada correndo, gritando. Mas é um desenho. Tu deves ser das pessoas no mundo que recebe mais coisas horríveis da internet neste momento. Porque tens esse perfil. Hoje eu tenho um psicólogo que trabalha comigo e que vê as mensagens antes de mim. Mas há 2 anos atrás eu tive síndrome do pânico porque eu recebi uma sequência de vídeos de uma influenciadora que mostrava a filha. Mas assim, gente, mostrava a filha fazendo um bolo, coisas bem mãe e filha, nada sensual. Cotidiano de família. Mostrava a menina. E aí escreveram para ela oferecendo dinheiro para um vídeo especial. E ela, no celular dela, né, porque ela também vende produtos que ela anuncia nas redes e tal, eles criam um vídeo dela bulinando a própria filha. Tipo, tocando sexualmente na própria filha. E para isso eles mandaram para ela 2 vídeos de exemplo, onde mães molestavam os próprios filhos. E aí ela me mandou, só que aí ela fez esse vídeo denunciando isso, e ela não tinha me mostrado esses vídeos. Só que muita gente começou a desconfiar, dizendo que ela estava mentindo. Eu nunca desconfiei dela, porque eu sei que isso acontece. E ela fez o vídeo chorando, e as pessoas começaram a dizer que o choro dela era falso, que ela estaria mentindo. Então ela me mandou os vídeos para provar que ela estava falando a verdade. E eu assisti. E eu não conseguia respirar. É algo tão violento porque as crianças não conseguem. Só de lembrar eu vou passar mal, vou tentar. Mas as crianças não estão percebendo o que está acontecendo, porque são crianças, né? Era tipo um menininho de uns 2 anos e uma menina de uns 7. Mas a gente sabe o que está acontecendo. E aquilo está filmado para um objetivo que a gente sabe qual é. Então, realmente, eu recebo muita coisa. E tem uma coisa que nós comentamos antes aqui de começar, que eu acho bacana só falar para sua audiência, né? O podcast mais longo da história. Que é bom saber que a violência, pelo menos aqui no Brasil, né, nós temos um estupro a cada 6 minutos, geralmente de meninas com menos de 13 anos, mas meninos também. Quem mais estupra, segundo os dados, no Anuário de Segurança Pública, tudo que é documentado, né, porque a gente sabe que a maioria dos estupros não são documentados, não são denunciados, mas dos que são, é pai biológico, depois padrasto e avô, e depois tios, primos, pessoas próximas à criança e ao adolescente. E eu fui apanhado de surpresa, porque estávamos a falar disto antes de começarmos a gravar. Eu nunca pensei, na minha cabeça era em primeiro lugar tio, padrasto e avô, ok, mas para mim o pai biológico era uma... os pais não faziam isso aos próprios filhos. Eu estava completamente iludido. Isso, e é um mito muito comum. Então eu gostaria muito que a sua audiência soubesse que quem mais violenta crianças são os próprios pais biológicos. E por quê? Né? Diferente do padrasto, que também está entre ali os que mais violenta, mas mais o pai biológico, ele entende que a família é sua propriedade. A violência contra a criança e adolescente sexual está muito próxima da violência doméstica, que também é absurda aqui no país. Outro dia nós tivemos 10 mulheres assassinadas em um final de semana pelos maridos ou ex-companheiros aqui no Brasil. O feminicídio é muito alto. E isso está muito ligado, que é a ideia de que a mulher me pertence, de que o filho me pertence, então eu posso fazer o que eu quiser.
Se eu dou casa, comida, roupa, eu educo do jeito que eu quiser e você tem que fazer o que eu quero que você faça. Então existe uma ideia machista, patriarcal, o nome que você quiser dar, de que a mulher e os filhos são propriedade do pai. Então ele comete essas atrocidades com essa desculpa. Eu tenho depoimentos lá no grupo que eu coordeno de apoio a vítimas, que tem mais de 4.000 pessoas. Tem um depoimento que me marcou muito, que até eu comentei num outro TEDx que eu fiz antes desse, e que ela diz assim, ele fala, eu te dei a vida, eu posso tirar a hora que eu quiser. Então é uma ideia de posse. E para mim, de tudo que eu pesquiso, a violência contra crianças e adolescentes, ela vem dessa raiz. Toda a violência, a ideia de que criança é uma propriedade da família e não um ser humano com direitos que está sob a guarda da família, né? A família tem a responsabilidade de cuidar desse ser humano, mas ela não é dona. E aí teve uma moça que me escreveu e disse assim, mas quem que é dono então? É o Estado? Se não é propriedade da família? Eu falei, não é propriedade de ninguém. Ninguém é dono de um ser humano. Então cuidar desse ser humano, zelar por ele, pagar a alimentação dele, os estudos dele, sem que ele seja seu. Ele não é seu. És responsável por ele. A gente mata crianças aqui no Brasil, a gente tem pelo menos 2 crianças mortas espancadas por semana. Porque geralmente o pai, infelizmente, mas é isso, acontece também da mãe, mas é geralmente o pai, acha que a criança não se comportou bem e como ela tem que fazer o que o pai acha que ela tem que fazer, mata. Criança de 4, de 9, de 8, morta a pancadas pelo próprio pai. Então essa violência, ela tá toda intrincada, a violência sexual, a violência física, a violência doméstica, tá tudo muito comunicado, por isso que os números são tão parecidos. Muito interessante, muito aqui para processar. Foi um episódio bastante pesado. Perdi alguma fé na humanidade, porque eu tenho às vezes até recebo a crítica de que sou um bocadinho inocente, porque a minha visão do mundo, e eu continuo a ter essa visão, é que quase toda a gente é boa pessoa, quase toda a gente é bem intencionada, mas a verdade é que somos muitos, não é? Somos milhares de milhões de pessoas. E estão todos na internet e uma pequena percentagem desses milhares de milhões são milhões de pessoas que só querem, que não têm qualquer tipo de bússola moral ou têm um egoísmo ou uma distorção tão profunda que fazer mal aos outros para algum tipo de prazer ou sensação de poder deles próprios é uma coisa válida. Por isso, olha, muito obrigado por isto. Gostei muito deste episódio. Eu falo que eu sou portadora das más notícias, que é uma expressão no Brasil, é um servicinho sujo, mas alguém tem que fazer. Então, eu peço desculpas por trazer para vocês esse monte de realidade, mas eu tenho para mim que só quando a gente conhece os fatos a gente vai criar soluções reais. Senão a gente acaba criando uma solução falsa, né? Porque o problema não existe. A gente tem que entender muito o problema, estudar muito o problema para conseguir criar uma solução que realmente seja efetiva para todo mundo. Eu acredito, por mais que eu viva tudo isso diariamente, que é possível criar ambientes digitais mais éticos e amorosos para todas as pessoas. Porque os ambientes digitais têm vantagens, têm coisas bacanas. A gente reconhece elas fácil, mas a gente precisa de todo mundo. E não pode deixar que 3 ou 4 pessoas determinem como as coisas funcionam. A gente tem que, enquanto sociedade, se juntar e falar: ei, isso aí não é legal. Certo. Olha, se vieres a Portugal nos próximos tempos, avisa-me e se calhar fazemos um evento ao vivo, assim, ou cá no Porto ou em Lisboa. Ficamos em contacto. Ótimo, já conheço Lisboa, mas o Porto ainda não conheci, preciso conhecer. E aqui também em São Paulo, fica à vontade, posso te levar para conhecer tudo quando você vier aí com a sua família. Boa, obrigado. Muito obrigado também a vocês que estiveram aí em casa. Se tiverem gostado do conteúdo e já tiverem visto alguns episódios, contemplem tornar-se mecenas para apoiar o projeto e a continuidade. Há um link na bio do Instagram e na descrição. Se não, se estiverem a sentir generosos, um like, comentário, subscrição também ajuda tudo o canal. E por hoje foi tudo. Muito obrigado. Obrigado, Shelly.